Fala galera, estou lançando um canal de animes, dá uma olhada, deixa o like e se inscreva. O link está na descrição para mais histórias gostosas. Agora bora pra essa história de hoje, que está muito foda. Gu Qinfeng é um caçador de demônios comum e guarda prisional que trabalha no departamento de supressão de demônios. Apesar de trabalhar neste lugar, seu objetivo na vida é ser transferido para literalmente qualquer outro lugar, contanto que seja longe das prisões de demônios e dos demônios dentro delas. Em seus sonhos mais selvagens, ele nunca esperou que algum dia apreciaria trabalhar neste lugar e passar por todas as surras que teve que enfrentar. Mas esta é a história de como tudo muda. Neste dia em particular, Qinfeng entra na prisão apenas para ser imediatamente chamado por um demônio atrás das grades. O demônio tenta imediatamente usar seus poderes de sedução para atrair Qinfeng a deixá-la escapar. Qinfeng morde o próprio lábio para se despertar da ilusão, e lembra a si mesmo que, se abrir a porta, o demônio literalmente sugaria seu sangue até secá-lo. Muitos de seus colegas já haviam morrido da mesma forma, e ele não tem planos de seguir seus passos. Qinfeng fica de pé corajosamente e exclama para o demônio que seus poderes não funcionarão nele. Ele então se afasta rapidamente antes que o demônio possa ver o rubor em seu rosto. Infelizmente, o demônio não desistiu, mas levantou-se e aumentou o poder de sua sedução. Ela então ordena claramente que Qinfeng abra as portas. Qinfeng teve que concentrar toda a sua força de vontade para não olhar para trás, porque se o fizesse, sabia que cairia sob o feitiço dela. Ele se lembra de que está no escritório de supressão de demônios, onde esses demônios malignos são mantidos. De repente, sons agudos emanam pela cela enquanto o demônio tira seu chicote e ameaça discipliná-lo por desobedecer suas ordens. A excitação de Qinfeng aumenta, enquanto ele acha toda a situação realmente emocionante. Sua mente está lentamente tentando se convencer de que está tudo bem olhar para trás. Ele até justifica para si mesmo que há outros guardas que podem derrubá-la de qualquer maneira, então ele pode olhar. Infelizmente para ele, sua perseverança finalmente desmorona quando o demônio o chama de marido e mostra seus pés sexy. Todos os pensamentos finalmente deixam a mente de Qinfeng, e ele abre a porta da cela com suas chaves. O demônio sorri triunfante e imediatamente se lança sobre o pescoço de Qinfeng para sugar seu sangue. Mas para sua confusão, nada aconteceu. Ela rapidamente se afasta, mesmo que Qinfeng devesse ainda estar sob seu controle. Enquanto isso, Qinfeng balança a cabeça enquanto um sistema é ativado e uma voz fala em sua mente. O sistema o avisa que ele está sendo atacado por um demônio e que sua defesa física é ativada automaticamente. Isso também faz Qinfeng acordar do hipnotismo em que estava. Qinfeng não conseguia se lembrar do que estava fazendo e de onde vinha aquela voz estranha. Ele está prestes a sair quando percebe que a porta da cela está aberta e o demônio está a apenas centímetros dele. Qinfeng ficou surpreso e horrorizado enquanto o demônio se assustava com seu comportamento estranho. Qinfeng tenta fugir enquanto o demônio sai da cela e usa sua habilidade sobre-humana para pular sobre a cabeça de Qinfeng de uma só vez. Agora ela está bloqueando a rota de fuga de Qinfeng. Em seguida, ela sorri enquanto avança rapidamente para atacar o homem. Suas presas logo afundam novamente no pescoço de Qinfeng, e Qinfeng percebe que está prestes a morrer. No entanto, a voz misteriosa ecoa em sua cabeça novamente, notificando-o de que sua defesa aumentou. Qinfeng e o demônio tropeçam de volta na cela, onde colidem violentamente com a parede. Qinfeng estava sentado no chão com a parede quebrada atrás dele, mas não está mais com medo. Ele sorri ao perceber que, na verdade, tem um sistema. Ele pergunta ao sistema quais são suas funções, e o sistema explica que somente Qinfeng pode vê-lo. Seu nome oficial é também Sistema de Ficar Mais Forte. Sua única função é tornar o usuário mais forte sempre que ele for atacado por demônios. Isso significa que, enquanto o oponente for um demônio, o hospedeiro não pode ser ferido, mas, em vez disso, ficará mais forte. Qinfeng sorri amplamente porque isso significaria que ser o guarda da prisão de demônios seria certamente fácil agora. Enquanto isso, o demônio aproveita a distração momentânea de Qinfeng para atacar novamente. Qinfeng entra em pânico e empurra a garota contra o chão com sua força recém-descoberta. As mãos de Qinfeng agora são classificadas como disponíveis para todos. O demônio ficou surpreso e enfurecido que um mero humano ousasse levantar as mãos contra ela e ferir seu rosto bonito. Ela está furiosa e usa todo o seu poder para atacar novamente. Num piscar de olhos, seus dedos envolvem a garganta de Qinfeng e o lançam no chão. Enquanto isso, a defesa de Qinfeng aumenta em 2. Qinfeng se pergunta se continua provocando o demônio. Isso significa que a defesa dele continuaria aumentando. A garota demônio continua furiosa porque Qinfeng não parece estar ferido de jeito nenhum pelos ataques dela. Ela salta no ar e dispara feixes de energia em Qinfeng. Enquanto isso, o Rei Feng apenas se senta e absorve seus ataques, o tempo todo contando quantos pontos sua defesa aumenta. Ele se deita no chão e dorme, mesmo quando a garota demônio irritantemente pisa nele e o chuta por não lutar com ela.
Isso continua por 2 dias, mas Qin Feng nota que, embora estivesse ganhando mais 3 pontos durante o primeiro dia, agora está ganhando apenas mais meio ponto. Felizmente, o sistema útil explica a ele que, devido ao aumento em sua defesa, o dano que está sendo feito a ele está diminuindo constantemente, o que significa que o bônus também diminui. Qin Feng percebe que não pode usar apenas um único demônio se quiser se tornar invencível. Teria que sair e caçar demônios mais fortes. Irritado, ele dá um tapa na garota demônio e ordena que ela massageie suas pernas enquanto ele se deita e descansa. A garota demônio não pode acreditar na audácia desse homem. Ele acabara de ordenar que ela, um demônio, o massageasse enquanto ele apenas dormia no chão. Ela o bombardeia com socos pelas próximas horas. Mas isso acaba apenas exaurindo a garota demônio enquanto aumenta completamente a defesa do Rei Feng até ele alcançar o talento Pele de Bronze, Ossos de Ferro. Qin Feng observa que sua defesa não aumentará mais com este demônio em particular. Então ele se levanta e acaricia os lábios do demônio. Ele então ordena que ela desligue o modo de batalha e dissipe sua armadura. Quando a garota demônio não obedece, Rei Feng estica os braços e se prepara para lhe dar uma lição. Ele começa a chutar a garota até que ela finalmente concorda em se transformar de volta. A demônia limpa as lágrimas enquanto volta para suas roupas normais. Enquanto isso, o masoquista Qin Feng diz a ela que, já que ela não pode mais ajudá-lo aumentando sua defesa, então deve entretê-lo dançando para ele. Sem outra escolha, a garota demônio dança para o divertimento de Qin Feng por algumas horas, até o ponto em que cai de exaustão. Qin Feng então a joga de volta na cela e a avisa para lembrar os movimentos de dança que ele lhe ensinou para a próxima vez que a visitar. Com isso, ele sai da prisão e vai para a biblioteca. Agora é hora de pesquisar como ele pode se tornar mais poderoso. Com base nos livros que ele encontrou, há 3 níveis na prisão dos demônios. O primeiro nível é onde eles detêm demônios e cultistas de baixo nível. É aqui que Qin Feng tinha acabado de estar. O segundo nível é onde eles aprisionam demônios de nível médio, então apenas caçadores de demônios de classificação amarela e acima podem entrar. Por último, o terceiro nível é onde eles contêm os demônios de alto nível. Isso também tem os requisitos mais rigorosos para entrar, sendo necessário ser um caçador de demônios de classificação misteriosa e acima para obter permissão para entrar. Atualmente, Qin Feng é apenas um estagiário temporário, então ele precisa se tornar um caçador de demônios de classificação amarela se quiser se tornar um funcionário oficial e explorar o próximo nível. Ele guarda o manual de trabalho no bolso e vai explorar o primeiro nível. Infelizmente para ele, seu chefe chega e informa que seu turno acabou. Assim, Qin Feng não tem escolha a não ser tirar seu uniforme, vestir suas roupas normais do dia a dia e sair da prisão. Antes de sair, ele pergunta ao seu sistema se o autocultivo é útil de alguma forma, além de ser atacado por demônios. Infelizmente para Qin Feng, o sistema não lhe dá uma resposta. Qin Feng se pergunta se isso significa que o sistema quer que ele confie em si mesmo, em vez de perguntar ao sistema o tempo todo. Ele vai até a biblioteca próxima para continuar seus estudos. Enquanto percorre as prateleiras, encontra um livro intitulado Camisa de Tecido de Ferro. Como isso soa similar aos seus novos talentos, Pele de Bronze, Ossos de Ferro, King Ping, supõe que deve ser bom aprender ambos. Além disso, ambos trabalham fortalecendo seus músculos e pele. Ele pega o livro e começa a cultivar dentro da sala de cultivo, onde um braseiro está aceso para ajudar os cultivadores a se concentrarem. Para a surpresa de Qin Feng, ele conseguiu cultivar a habilidade e aprendê-la em apenas um dia. Isso é de tirar o fôlego, já que normalmente leva mais de uma década de trabalho árduo para as pessoas aprenderem habilidades externas. Ele sai da sala de cultivo satisfeito e feliz. Ele também planeja usar a habilidade Iron Cloth Shirt para esconder dos outros a existência de seus talentos, Pele de Bronze, Ossos de Ferro. No dia seguinte, ele chega cedo à prisão dos demônios, pronto para trabalhar. Seu colega Sang Zheng ficou surpreso ao vê-lo, já que normalmente Qin Feng é mal-humorado e odeia seu trabalho. Na verdade, ele geralmente chega 30 minutos atrasado para seu turno. Qin Feng coça a cabeça e diz ao seu amigo que, a partir de agora, decidiu trabalhar duro. Ele também quer retribuir a Zhang por cobrir suas ausências toda vez que ele chegava atrasado no passado, então agora vai chegar uma hora mais cedo ao trabalho todos os dias. Zheng se pergunta se Qin Feng está doente ou algo assim, mas como isso significa que ele pode ir para casa cedo, acena felizmente adeus a Qin Feng e sai da prisão dos demônios. Depois que Zheng sai, Qin Feng sorri e se pergunta qual demônio ele deve visitar agora. Infelizmente para ele, as chaves da prisão parecem ter vontade própria, pois arrastam Qin Feng para uma porta misteriosa.
A porta tem múltiplas correntes a restringindo e vários selos de papel a cobrindo. A curiosidade de King Fang fala mais alto e ele desliza a abertura da janela da porta para ver quem está dentro. Para seu completo terror, um grande olho vermelho luminoso já estava olhando diretamente para ele quando ele abriu a janela. King Fang acorda e se vê transportado para um campo cheio de flores. Ele olha em volta, mas é natureza em todas as direções e ele literalmente não faz ideia de onde está. À distância, um casal parece estar brincando na grama. Acima, o sol brilha lindamente, tornando toda a paisagem quente e pacífica. King Fang então nota algo estranho. O sol aqui parece ser vermelho, mas o que King Fang pensou ser o sol anteriormente acaba por ser um olho, que abre a pálpebra e olha diretamente para King Fang. King Fang estava paralisado de medo, e ele podia sentir a aura da morte envolvê-lo. Num instante, o leito de flores ao seu redor desapareceu, e ele se encontrou em uma paisagem desolada com crânios decorando o chão. Enquanto isso, o olho no céu gera um corpo para si, até lentamente se tornar um gigante ciclope caminhando pelo chão. Era tão enorme que King Fang só podia assistir horrorizado enquanto ele pisava bem na sua frente. A onda de choque o lança para trás e o gigante ciclope estende a mão para ele. O sistema então notifica King Fang de que ele acabou de ser atacado por um demônio do olho. Como recompensa, o poder da sua alma aumentou em 10 pontos. King Fang olha ao redor e ele está de volta à prisão demoníaca em frente à porta misteriosa. Ele percebe que o que viu antes não era real e que estava apenas sob uma técnica de ilusão. Enquanto isso, o demônio do outro lado da cela ordena que King Fang abra a porta. King Fang abre a fechadura, neutraliza os selos de papel e lentamente empurra a porta. O demônio do olho comemora enquanto King Fang entra na cela e promete se vingar assim que escapar do burô de supressão de demônios. Mas para sua confusão, King Fang empurra a porta para fechá-la, prendendo os dois lá dentro. Ele repreende King Fang e olha fixamente para ele com seu único olho grande. Ele ordena que King Fang abra a porta novamente, mas King Fang está ficando irritado com o olho voador. Além disso, ele não conseguiu mais fingir, então agarra os olhos que o encaravam diretamente. O demônio do olho tenta voar, mas King Fang simplesmente enfia os dedos bem no meio do olho dele. Sangue pinga no chão enquanto o demônio do olho grita com King Fang por cutucá-lo no olho. Ele exige saber como King Fang conseguiu quebrar sua técnica ocular, mas King Fang apenas dá de ombros. Em vez disso, ele se oferece para levar o demônio do olho à enfermaria para tratar o olho sangrando. O demônio do olho imediatamente percebe que é uma armadilha com base na cara boba de King Fang. Então ele dispara outra técnica ocular direto no rosto de King Fang. King Fang ficou cego com o ataque, e quando abriu os olhos estava novamente em outra dimensão. O demônio do olho mais uma vez tem um corpo muscular enorme e ameaça torturá-lo por toda a eternidade. Mesmo sabendo que é uma ilusão, King Fang não pôde deixar de sentir a sensação de opressão. O demônio do olho então ordena que King Fang se ajoelhe, aumentando a gravidade ao redor para forçar King Fang. O Rei Feng podia sentir seus joelhos tremerem e protestarem enquanto tentava combater a gravidade esmagadora, mas o demônio abriu mais olhos ao redor do céu. Logo, o sistema notificou o Rei Feng que seu poder espiritual aumentou novamente em 10 pontos. E não só isso, ele ultrapassou seu limite e foi recompensado com a técnica ocular, visão de ilusão. Os olhos de King Fang ardem como um inferno enquanto a técnica se implementa em sua visão, e ele esfrega os olhos furiosamente contra a dor. Alguns segundos depois, a técnica finalmente se ativa, e quando ele olha para a figura imponente do demônio olho, ele a muda imediatamente para uma visão de si mesmo sentado no trono. King Fang sorri maliciosamente de satisfação e avisa o demônio de que o usará como seu assunto de teste. Com seus papéis agora invertidos, ele ordena que o pequeno demônio do olho se aproxime. O corpo do demônio do olho é torcido pela energia de King Fang e é lançado à força na mão estendida de King Fang. O demônio do olho percebe que King Fang não apenas rompeu sua técnica ocular mais uma vez, mas também tomou controle de toda a ilusão. O Rei Feng estala os dedos e paredes ilusórias surgem ao redor deles, e então, com um grande movimento, lança o demônio do olho como uma bola de beisebol contra as paredes, deixando-o quicar como uma bola de ping-pong. Quando ele ricocheteia de volta para ele, o Rei Feng junta as mãos em oração e se prepara para que o olho do demônio caia diretamente no ponto. Sangue espirra por toda a cela, e King Fang deixa a cela da prisão feliz, deixando o demônio olho saber que ele só é poupado porque o ajudou a aprender uma nova habilidade. Após sua aventura com o demônio olho, King Fang dirige-se novamente à biblioteca. Ele tira outro livro sobre magia de ilusão que ensina como a técnica ilusão do olho tem duas funções. Ele pode controlar os outros com ela ou criar ilusões. Infelizmente, por ser uma técnica ocular, o usuário deve ter contato visual com o alvo e ter poder espiritual maior que o inimigo. Qualquer desvio desses requisitos reduziria a eficácia da habilidade ou não teria efeitos.
Qin Feng estava feliz com todas essas informações, já que isso significa que a técnica pode se tornar mais forte à medida que ele também se fortalece. Ele também pode usar a técnica do olho ilusório contra certos artistas marciais. As artes marciais neste mundo são divididas em 5 categorias. Estas são 1. Reino de acumulação de Qi, 2. Reino de energia interna, 3. Reino da verdadeira energia, 4. Reino da energia Gan e, por último, 5. Reino inato ou grão-mestre. Estes 5 também correspondem aos 5 níveis de caça aos demônios, incluindo Caçador de Demônios, Rank Amarelo, Rank Profundo, Rank dos Céus e Rank da Terra. Essas 5 classificações são divididas em 9 níveis chamados Céus, com o artista marcial só subindo de classificação quando consegue atingir o 9º céu de sua classificação atual e romper para a próxima. Quanto a Qin Feng, ele está atualmente no 3º céu da classificação mais baixa dos Caçadores de Demônios. Graças ao sistema, ele está subindo os céus a passos largos e se pergunta até onde pode chegar quando terminar de limpar toda a prisão de demônios. Enquanto caminhava pela prisão, uma voz de repente chama Qin Feng de uma das celas. Ele se aproxima da porta selada e pergunta ao ocupante por que ele está chamando. Quando ele abre a janela da cela, ele vê que o ocupante é um homem velho. O homem velho então pergunta a Qin Feng se ele está lá para coletar materiais para talismãs. Qin Feng não faz ideia do que o velho está dizendo, mas o velho continua a explicar que o departamento dos caçadores de demônios o procurou há mês para coletar materiais. Eles supõem que devem estar em uma batalha acirrada, então devem ter ficado sem materiais rapidamente. O velho então começa a tirar algo de sua túnica, e Qin Feng se prepara para uma luta. No entanto, o velho apenas retira um pedaço de madeira preso à sua pele e o arranca do corpo. Em seguida, oferece a madeira alegremente a Qin Feng. O velho ficou surpreso quando Qin Feng corajosamente esticou a mão pela janela da porta para aceitar a madeira. No entanto, o velho apenas sorri de maneira maliciosa e coloca a madeira na palma da mão dele que aguardava. Qin Feng estuda atentamente o pedaço de madeira que o velho lhe deu, mas por mais que tente, ele só consegue ver um pedaço de casca de árvore. Ele tenta cheirar a casca e imediatamente a reconhece como tendo o mesmo cheiro dos talismãs de papel que estão por todas as portas da prisão. Isso deve ser sobre o que o velho estava falando. Qin Feng percebe ainda que essa deve ser também a razão pela qual a prisão de demônios foi criada em primeiro lugar. Eles capturaram um demônio árvore e usaram a casca do seu corpo para criar talismãs. O velho deve ser um demônio árvore, e Qin Feng não pôde deixar de elogiar o departamento de caçadores de demônios por ter um recurso tão renovável de materiais. Ele rapidamente esconde a madeira nas dobras de suas roupas, já que pode ser valiosa. Ele se pergunta se deveria usar o demônio para subir de nível também, mas não quer se sentir culpado, então opta por encontrar outra pessoa. Qin Feng tinha dado apenas alguns passos quando o velho chamou e perguntou se ele poderia fazer-lhe companhia por um tempo e ter uma conversa. O velho revela que já está na sua prisão há 10 anos, mas ninguém havia falado com ele durante todos esses anos, por isso ele espera poder conversar com alguém antes de morrer. Qin Feng sente pena do velho, então ele volta e abre a janela da cela. O velho começou sua história 100 anos atrás, em uma pequena aldeia. Na aldeia, um menino chamado Jiang acidentalmente plantou uma pequena árvore de gafanhoto. Claro, essa história é apenas o jeito do demônio da árvore de hipnotizar Qin Feng para abrir a porta da cela. Infelizmente, sua história é interrompida quando ele vê Qin Feng já entrando na cela com ele. Ele pergunta por que ele não tem medo dele, mas Qin Feng responde que pode perceber que o velho é um bom demônio. Ele então se senta em uma videira suspensa perto do velho. O velho se pergunta se deve continuar contando a história ou simplesmente atacar Qin Feng agora. Enquanto isso, o Rei Feng está apenas usando a videira como um balanço e agindo arrogantemente como uma criança em um parquinho. O velho continua a história do pequeno pé de gafanhoto. Quando a árvore cresceu, tornou-se um monstro e comeu as pessoas da aldeia. Enquanto isso, cipós estão lentamente enchendo a cela, prontos para atacar Qin Feng a qualquer momento. Qin Feng pergunta ao velho se a história já terminou, mas o velho aponta que não tem mais necessidade de continuá-la. Ele então se transforma em sua verdadeira forma como um demônio árvore. Mas Qin Feng imediatamente lhe dá um soco no rosto. Qin Feng o repreende por não ter profissionalismo suficiente para terminar a história antes de atacá-lo. O demônio da árvore se levanta novamente e cria alguma distância entre ele e o Rei Feng. Ele então envia suas vinhas para atacar Qin Feng, e alguns segundos depois, Qin Feng está todo enrolado nas vinhas. O sistema notifica Qin Feng que ele acabou de ganhar mais 5 de força devido ao ataque. O demônio da árvore se aproxima de Qin Feng, que está pendurado, mas Qin Feng sorri e provoca-o para apertar mais as vinhas. Sua provocação funciona, e o demônio da árvore envolve completamente Qin Feng nas vinhas. Ele então começa a apertar e apertar Qin Feng. Enquanto isso, dentro do casulo de vinhas, Qin Feng continua ganhando mais e mais pontos de força.
Ele logo supera o limite de sua força e obtém a força de 9 touros e 2 tigres, ao atingir o ápice do que pode obter do demônio da árvore. O Rei Fan facilmente se liberta das trepadeiras que o seguram e salta de volta para o chão. O demônio da árvore ficou atônito ao vê-lo ileso, mas Rei Feng apenas sorri e começa a estalar os dedos. Ele então pula no demônio aterrorizado. Alguns minutos depois, o velho está agora massageando Rei Feng, que relaxa em uma mesa. O velho continua suas histórias sobre a árvore dos gafanhotos e de como foi capturado por caçadores de demônios. Na verdade, ele foi transformado em um demônio da árvore por causa de uma arma mágica. Ele foi plantado em um lugar onde a arma de atributo madeira está enterrada, e isso fez com que ele assumisse a forma física de uma árvore. Qin Feng supõe que a arma mágica de que estão falando deve ser pelo menos de rank misterioso, se foi capaz de transformar um demônio. Armas mágicas são, na verdade, armas com inteligência espiritual. Elas também têm suas próprias classificações que correspondem aos 4 níveis de caçadores de demônios: Céu, Terra, Misterioso e Rank Amarelo. O velho informa Qin Feng que a arma específica que o transformou é chamada Espada Rei de Madeira, uma arma mágica Rank Terra de centenas de anos atrás. Infelizmente, a passagem do tempo fez com que a arma perdesse sua espiritualidade, então agora só pode ser classificada como Rank Misterioso. Qin Feng também apontou que o demônio da árvore poderia ter absorvido parte dessa espiritualidade que fez a arma diminuir de nível. No entanto, ele ordena que o velho diga onde está a espada do Rei de Madeira. O velho não quer contar onde está escondida, então Qin Feng o sacode como uma árvore até que ele finalmente diga a verdade. A espada está no templo Shenxin, no país Ziqin. Com isso, Qin Feng finalmente sai da cela. Como já está quase amanhecendo, Qin Feng decide que já é tarde demais para recuperar a espada agora. Seu turno também está quase no fim, quando sua mente começa a se perguntar como o demônio que encontrou, a garota Sprite Cadáver, está agora. Ele visita a cela dela e exige que ela mude para uma aparência mais madura com roupas reveladoras. O demônio segue suas ordens, mas Qin Feng de repente manda-a parar e ele rapidamente sai da cela, deixando o demônio confuso para trás. Sob uma árvore de cerejeira, o bonito Qin Feng recebe mais uma confissão de um colega. Qin Feng é um galã na escola, com todas as garotas desejando se tornar sua namorada. Ele então estala os dedos e a cena muda. Agora o imperador Qin Feng está sentado em seu trono, cercado por suas concubinas, quando um soldado anuncia que estão sendo invadidos por belas garotas, todas querendo se casar com o imperador. No entanto, Qin Feng simplesmente as convida para seu harém. A cena desaparece abruptamente e Qin Feng acorda de volta no mundo real. Ele ainda está sendo massageado pela garota demônio, mas ele repreende o demônio do olho por dissipar a ilusão. O demônio do olho avisa tremendo a Qin Feng que na verdade é hora de terminar seu turno, então ele tem que ir. Qin Feng acena adeus para seus 2 escravos e os coloca de volta em suas respectivas celas. Qin Feng dirige-se para a saída, onde se depara com seu colega, Jiang Zheng. Ele percebe que Jiang parece estar de bom humor e, ao ver Qin Feng, Jiang agarra-o pelos ombros, olha em volta para verificar se ninguém está por perto e sussurra o boato que está circulando pela cidade. Parece que há alguns dias, um grupo de caçadores de demônios foi à Floresta dos Ossos Secos, mas todos acabaram sendo eliminados. Isso significa que agora há vagas nos rankings que eles podem aproveitar. Qin Feng aponta que provavelmente não serão promovidos, já que ainda estão no 4º céu do Reino de Coleta de Qi. Zhang concorda com ele e informa que 4 caçadores de demônios do Reino Interno de Coleta de Qi já foram promovidos ao rank amarelo, e enquanto um rank amarelo foi promovido ao rank profundo. No entanto, ainda há uma vaga para uma posição de rank amarelo, e todos os caçadores de demônios do Reino de Coleta de Qi interno já foram promovidos. Assim, o Departamento de Caçadores de Demônios realizará uma competição de artes marciais para determinar quem será promovido para esta última competição. O vencedor da competição seria então incentivado a cultivar até atingir os níveis necessários para se tornar um caçador de demônios de patente amarela. A competição começaria em 3 dias, e Zheng já tinha visto muitas pessoas se inscrevendo. Não há restrições na competição, então não apenas os discípulos do 9º céu estão se inscrevendo, os discípulos do 8º céu também. Esta é uma boa notícia para Qin Feng, porque ele tem 3 dias para se preparar para a competição e vencê-la. Se ele finalmente se tornar um caçador de demônios de classificação amarela, ele poderá entrar no 2º nível da prisão de demônios, onde poderá encontrar demônios mais fortes para usar em seu sistema. Mas para Zheng, este torneio é apenas ilusão para aqueles que estão nos níveis inferiores. Afinal, seria quase impossível para eles derrotar os discípulos do 9º céu. Ele estava prestes a sair quando Qin Feng o agarra e pergunta onde estão se inscrevendo para o torneio. Zheng fica confuso, mas ainda assim diz a Qin Feng que rapidamente acena e se despede. Qin Feng sabe que tem que pisar em terreno seguro. Seu sistema só funciona contra demônios, então mesmo que ele entre no torneio, os outros artistas marciais poderiam derrotá-lo. Além disso, participar de uma competição tão prestigiosa vai contra sua natureza discreta.
Mas ainda assim, agora ele possui todas essas habilidades e talentos, como pele de bronze, ossos de ferro, visão de ilusão e mais. Uma dessas habilidades já seria suficiente para inclinar a balança a seu favor. E como ele tem 4 dessas habilidades poderosas, ele certamente pode conseguir. Junk percebe o que Qin Feng deve estar planejando e tenta convencê-lo a não se inscrever. No entanto, Qin Feng apenas responde que todos os críticos dele se calariam se ele vencesse a competição. Ele então sai da prisão dos demônios, deixando para trás Jung, que não consegue deixar de se perguntar de onde vem a nova confiança de Qin Feng. Jung tentou alcançar seu amigo, mas Qin Feng já tinha andado muito à frente. Como não pode mais impedir fisicamente Qin Feng, ele tira seu manual e pensa em uma maneira de salvar seu amigo de participar de um torneio mortal. A inscrição para o torneio está sendo realizada atualmente no Salão Qi Justo. Lá, um funcionário está anotando o nome, o nível de cultivo e as posições de todos os possíveis participantes. Uma comoção ocorre quando um famoso discípulo, Gu Banqin do Nono Céu do Reino de Reunião de Qi, inscreve-se para o torneio. Ele é conhecido por derrotar sozinho um zumbi blindado, um feito que só deveria ser possível para especialistas do Reino de Energia Interna. Outro participante é Bai Maiming, o descendente do cavalo branco, com uma lança prateada reluzente. Em seguida, junta-se ao torneio um aprendiz demônio de cabelos brancos, Ye Chuan, do Sétimo Céu do Reino de Reunião de Chave. O registrador hesita em deixá-lo entrar porque ele é apenas do Sétimo Céu, mas Ye Chuan insiste. Alguns discípulos riem e zombam dele por tentar participar, mas Ye Chuan apenas afirma calmamente que o nível de cultivo não determina vitória ou derrota. Ele os chama de ignorantes, e covardes por não se inscreverem. Uma discussão estava prestes a começar quando alguém de repente gritou seu apoio a Ye Chuan. Era Qin Feng, e ele afirma que está motivada a participar do torneio graças às palavras de Ye Chuan. Jai Sun agradece a ele por seu apoio, e afirma em voz alta que, como artistas marciais, todos deveriam ter coragem suficiente para desafiar oponentes mais fortes, mesmo quando eles têm níveis de cultivo mais elevados que os deles. Outros estão agora também ficando empolgados, então Ye Chuan agradece a Qin Feng e eles apertam as mãos. Infelizmente, quando Qin Feng revela que ele está apenas no 3º nível do céu, até Ye Chuan fica irritado com sua autoconfiança. Antes que alguém possa detê-lo, Qin Feng se aproxima da mesa e se inscreve no torneio. Nos pântanos fora da cidade, um cavalo perturba a quietude da floresta. Cavalgando este cavalo está Qin Feng, que está à procura de uma arma espiritual conveniente. Como faltam apenas alguns dias para o início da competição de artes marciais, ele decidiu que o melhor curso de ação é localizar a espada do Rei de Madeira, que a árvore demoníaca mencionou, e recuperá-la. Depois de algumas horas de cavalgada intensa, ele avista uma concentração de energia demoníaca. Isso é exatamente o que Qin Feng está procurando, já que demônios provavelmente estariam perto de uma poderosa arma espiritual. Ele salta em direção à energia demoníaca, mas descobre que só pegou um punhado de vagalumes nas mãos. No entanto, eles o conduzem até a aldeia onde a espada do Rei de Madeira está dita como enterrada. Ele ficou surpreso por nunca ter encontrado sequer um demônio, mas seguiu as instruções da árvore demoníaca e entrou no quintal do templo da montanha da aldeia. No Jardim dos Fundos, ele avista uma majestosa árvore de alfarrobeira crescendo do chão, e imagina que em mais alguns anos, essa mesma árvore provavelmente evoluiria para uma árvore demônio, assim como aconteceu no passado. Com a localização agora encontrada, ele joga suas ferramentas no chão e pega sua pá. Qin Feng cava rigorosamente um grande buraco na base da árvore. Depois de cavar alguns metros no subsolo, sua pá finalmente atinge algo sólido. Qin Feng remove a terra e sorri ao ver uma caixa velha enterrada no solo. Qin Feng abre a caixa, mas fica desanimado ao ver que havia apenas uma simples espada de madeira dentro. Será que esta é realmente a lendária espada do Rei de Madeira? Qin Feng pega a espada e decide testá-la. Ele balançou a espada no cabo da pá ao seu lado e, para seu horror, a espada de madeira quebrou ao meio enquanto a pá permaneceu intacta. O Rei Feng promete retribuição ao demônio da árvore por mentir para ele e levá-lo a uma busca inútil. E ele decide derrubá-la depois de voltar para a prisão dos demônios. No entanto, ele percebe que a espada quebrada que ele segurava agora havia recuperado sua ponta quebrada. Agora parece tão nova quanto antes. Enquanto isso, a parte quebrada da lâmina que caiu se enterrou no chão e rapidamente cria raízes. As raízes crescem violentamente a alguns metros de altura e tentam puxar a espada para longe de Qin Feng. Enquanto tudo isso acontece, grandes quantidades de QI são liberadas pela espada. Qin Feng não tem ideia do que está acontecendo, mas não vai deixar as raízes roubarem a espada dele. Ele apunhala a espada nas videiras crescentes e a espada facilmente faz um buraco nelas. Isso para as videiras enquanto Qin Feng sorri, já que acabou de aprender a maneira certa de empunhar a espada do Rei de Madeira. Após a curta batalha, Qin Feng agora tenta fazer a espada do Rei de Madeira reconhecê-lo como seu mestre. De acordo com o demônio da árvore, a maneira de fazer isso é pingar seu sangue na lâmina. Ele tenta se cortar com a espada, mas ao invés disso, a borda da espada de madeira se lascou.
Qin Feng começa a ficar irritado com a espada de qualidade ruim e bate na mão algumas vezes para tentar se fazer sangrar. Alguns segundos depois, ele começa a ficar tonto e acidentalmente deixa cair a espada ao seu lado. Pequenas vinhas começam a brotar da espada e logo se prendem ao Rei Feng. O Rei Feng não impede e logo as vinhas estão extraindo seu sangue e transferindo-o para a espada. A espada brilha em vermelho com seu sangue e veias se gravam em sua superfície pulsando em sincronia com o próprio coração do Rei Feng. Infelizmente para Qin Feng, seu conhecimento ainda é insuficiente quando se trata de armas espirituais. Essas armas não são facilmente dominadas por qualquer pessoa, e o dono precisa ter uma força enorme para controlá-las. Se o dono não tiver essa força, a arma espiritual pode absorvê-lo até que ele morra. Isso é o que está acontecendo com Qin Feng neste momento. Qin Feng não entende por que a espada do Rei de Madeira ainda não parou de absorver seu sangue. Qin Feng concentra seu Qi na mão e ameaça enterrar a espada se ela não parar. A espada retrai suas vinhas e Qin Feng cai de joelhos de exaustão. Ele amaldiçoa a espada e a joga no chão. Para controlar uma arma espiritual, os artistas marciais geralmente precisariam estar no reino da energia interna. Qin Feng está infelizmente apenas no reino de coleta de chave. Isso significa que ele só pode fornecer a chave necessária para a arma espiritual, deixando-a sugar seu sangue. A única razão pela qual Qin Feng conseguiu sobreviver foi graças à sua constituição única proporcionada pelo sistema. Se ele não tivesse isso, já teria se tornado um cadáver mumificado. Gan Fan começa a cultivar para restaurar sua chave perdida, e o sistema notifica o que ele finalmente obteve a espada do Rei de Madeira. Era uma arma espiritual de primeira classe no rank da Terra, mas como ficou enterrada por tanto tempo, deteriorou-se para um grau inferior. Se Qin Feng quiser restaurá-la à sua antiga glória, terá que nutri-la cuidadosamente. O sistema também diz a Qin Feng que a habilidade especial da espada é regenerar qualquer pedaço quebrado. Qin Feng pega a espada e reconhece que a espada é realmente forte. Ele agradece silenciosamente ao demônio da árvore em sua mente e promete que, como recompensa, matará o demônio da árvore com ela. Afinal, o demônio árvore apenas secaria na prisão de demônios, então seria melhor usá-lo para nutrir sua nova espada. O Rei Feng sorri maliciosamente com seu novo plano. Gotas de chuva começam a cair do céu, e o Rei Feng xinga sua má sorte. Ele decide entrar no templo para esperar a chuva parar. Dentro da sala, havia a estátua desgastada e decapitada do deus do templo. Com base na pesquisa de Qin Feng, as pessoas nesta região adoram o deus da montanha, que acreditam ter o poder sobre todos os seres, pode expulsar o mal e até ajudar as pessoas a evitar calamidades. As pessoas também acreditam que se a estátua do deus da montanha estiver quebrada, isso significa que há um poderoso demônio próximo que pode superar a proteção do deus. Qin Feng acende uma fogueira na frente da estátua e se acomoda para a noite. Uma hora depois, Qin Feng está jantando quando ouve passos do lado de fora. Ele se pergunta se os demônios finalmente chegaram quando a porta se abre e um séquito de pessoas entra. Liderando-os está uma bela jovem em um vestido verde. Ao vê-los, Qin Feng diz uma palavra. Oi. Qin Feng supõe que essas pessoas provavelmente não são demônios. Enquanto isso, os guardas das damas a cercam e olham ameaçadoramente para Qin Feng. Eles olham para ele e para as armas que ele tem no chão. O chefe dos guardas, um homem chamado Sing, então diz à sua senhora que o templo é relativamente seguro, então eles descansarão lá por enquanto. Enquanto isso, os outros homens deles vão proteger o exterior para garantir a segurança deles. Com as ordens dadas, o grupo se dispersa com Shi observando pela janela e os outros do lado de fora, prontos para sacar suas armas a qualquer sinal de problema. Quanto à senhora, ela sorri e cumprimenta Qin Feng com alegria. Qin Feng sorri charmosa e a cumprimenta de volta. No entanto, o chefe da guarda, Sing, abruptamente joga uma bolsa de moedas aos pés de Qin Feng. Ele diz a Qin Feng que o templo já está lotado, então é melhor ele pegar as moedas e encontrar outro lugar para passar a noite. Qin Feng ignora as palavras de Sing e continua comendo seu jantar. Ele foi o primeiro a encontrar o templo, então como alguém pode mandá-lo sair? No entanto, o que Qin Feng diz é que o dinheiro não é suficiente. Ele pede a Sing que jogue mais moedas para ele. Sing pergunta qual é o seu preço. Então Qin Feng responde que quer 24 taéis, mais de 12 vezes a quantia oferecida anteriormente. Sing libera sua aura e avisa Qin Feng para não ser ganancioso. Qin Fan percebe que Xin está no reino da energia verdadeira, muito além de sua liga. Se o oponente estivesse no reino da energia interna, talvez ele ainda pudesse conseguir uma vitória com todos os seus talentos. Mas como este homem careca está no reino da energia verdadeira, ele não tem chance. Felizmente, a dama interrompe a conversa e aponta para seus guardas que Qin Feng estava aqui primeiro. Portanto, eles não têm o direito de fazê-lo sair. Ela sorri e pede desculpas a Qin Feng pela grosseria de seus guardas. Qin Feng, em troca, reduz o preço para 20 taéis. A dama ri e pede que ele pare de brincar. Ela diz que pode haver demônios lá fora, então todos deveriam se acomodar no templo.
Qin Feng agradeceu à senhora pela sua generosidade, mas na verdade estava arrependido de não ter saído antes. 2 taéis de prata eram melhor do que nada, e ele pode lidar com qualquer demônio lá fora. Enquanto isso, fora do templo, o relâmpago que pisca acima ilumina o sangue nas telhas. Os homens que estavam guardando o exterior do templo agora estão todos mortos. Dentro do templo, a senhora oferece-se para compartilhar sua comida com Qin Feng. Os guardas dela reclamam, pois não tem tanta comida sobrando, mas Qin Feng arrogantemente aceita a comida. Quando suas mãos se tocam, a garota cora e olha amorosamente para Qin Feng. Enquanto isso, todos os guardas olham ameaçadoramente para ele. Qin Feng ignora os olhares ardentes dos guardas e pergunta à dama se pode saber o nome dela. A senhora se apresenta como Si Wei, enquanto Qin Feng também menciona seu nome. Si Wei narra como seu pai foi transferido para o condado de Wutong, e ela está a caminho de visitá-lo. Ela acha que é destino quando descobre que o próprio Qin Feng é do condado de Wutong. Os dois estão prestes a começar a conversar sobre os costumes das regiões, quando Xing sente que algo está errado. Ele pede que os dois fiquem em silêncio e prepara sua espada. Ele também instrui os outros guardas a protegerem sua dama enquanto ele sai para dar uma olhada. Quando pula para fora, ele imediatamente vê os corpos caídos de seus camaradas. Com base nos cadáveres, não parece ter havido uma luta, mas eles foram mortos diretamente. Ele também supõe que o som da chuva deve ter abafado suas mortes, por isso não percebeu antes. Atrás de Xing, uma figura solitária está de pé no telhado. O assassino então se dirige a Xing e o repreende por tornar a perseguição difícil. Ele então solta sua chave vermelha e pula para o chão atrás de Xing. Xing reconhece que este assassino é o ancião do osso branco da seita do demônio de sangue. O assassino elogia Xing por reconhecê-lo e exige que Xing entregue a filha de Qing Yun. Xing rejeita facilmente sua demanda e envolve sua lâmina com chave. Com isso, a batalha começa. Dentro do templo, a senhora e seus guardas estão se preparando para a luta. Eles tinham ouvido tudo lá fora, então sabiam que um assassino tinha vindo atrás dela. Enquanto isso, Qin Feng está confuso sobre o que é a seita Sangue Demônio e quem é o ancião Whitebone. Felizmente, Sai Wei tem as mesmas perguntas, então um guarda explica a ela que a seita Sangue Demônio é um culto de artistas marciais que veneram demônios. Eles realizam magia demoníaca para aumentar sua força e prolongar sua vida. Basicamente, estão tentando se transformar em demônios. O ancião Whitebone é um dos membros de alta hierarquia no reino da energia Gang e também é o sucessor da linhagem de refinamento de cadáveres. Si Wei ficou tão horrorizada ao ouvir tudo isso que acidentalmente tropeçou para trás. Antes que ela bata a cabeça, Qin Feng intervém para pegá-la. Si Wei agradece a ele, mas ainda está confusa sobre por que um culto assim a quer. Seu guarda então explica que seu pai na verdade resolveu um grande caso envolvendo a seita do demônio de sangue. Por isso foi promovido a governador do condado de Wutong. A seita deve querer capturar Si Wei para usá-la como moeda de troca contra seu pai. Qin Feng não podia acreditar que Sai Wei é realmente a filha do governador, mas ele percebe que isso na verdade é uma boa oportunidade. Ele chama um guarda próximo e pergunta se os membros desta seita são humanos ou demônios. Quando o guarda pergunta por que ele quer saber, Qin Feng revela que ele é, na verdade, um caçador de demônios do Departamento de Supressão de Demônios. Si Wei olha para ele com adoração afetuosa e pergunta se ele tem uma maneira de derrotar o ancião do osso branco. Enquanto isso, os guardas dela riem até não poder mais. Eles explicam a Si Wei que, embora Qin Feng seja um caçador de demônios, ele é do nível mais baixo e sua cultivação está apenas na fase de reunião de Qi. Portanto, ele realmente não pode enfrentar inimigos mais fortes. Sai Wei se entendeu isso imediatamente e implora a Qin Feng para não se arriscar. No entanto, Qin Feng afirma confiantemente que tudo que ele precisa saber é se o velho osso branco é um demônio ou não. Finalmente, o guarda responde a sua pergunta e afirma que os membros da seita do demônio do sangue são humanos com órgãos de demônio transplantados. Assim, eles são considerados apenas meio demônio. Qin Feng pergunta ao sistema se meio demônios podem machucá-lo, e para seu total choque, o sistema reitera que ele só ficará mais forte se for atacado por demônios, e não meio demônios. Desapontado, Qin Feng amaldiçoa sua sorte, já que estava tão confiante e orgulhoso antes. As portas do templo foram então subitamente abertas por uma rajada de vento, e uma nova figura surgiu. Era um zumbi alto e em decomposição. Além disso, o zumbi não veio sozinho. Uma horda deles está agora forçando a entrada no templo. Rei Feng supõe que esses zumbis provavelmente foram feitos pelo ancião Osso Branco. Uma batalha começa com os guardas de Sai Wei fazendo o possível para manter os zumbis afastados usando suas espadas. Infelizmente, eles logo percebem que há muitos zumbis. Então um dos guardas empurra seu colega para trás e ordena que ele monte a barreira. O outro guarda hesita, pois sabe que conter os zumbis é um trabalho para 2 pessoas, mas os outros guardas insistem e ele começa a incendiar sua própria força vital para alimentar seu Ki.
Os zumbis continuam seu avanço enquanto o outro guarda se concentra em erguer a barreira. Os zumbis estão agora se aproximando de Siwei, então Qin Feng começa a tentar ajudar. Ele não tem chance contra um meio demônio como o ancião Whitebone, mas deveria ser capaz de lutar contra esses demônios. No entanto, um ainda consegue passar por sua defesa e ataca Siwei de frente. Os zumbis estavam prestes a colocar as mãos nela. Mas felizmente, o primeiro guarda conseguiu matá-lo. Feridas cobrem todo o seu corpo, sua lâmina quebrada pela luta prolongada. E por fim, sua força vital está quase se apagando. Ele diz um último adeus a Asaiwai, sucumbindo aos seus ferimentos e deixando os zumbis o dominarem. Enquanto isso, outra batalha feroz ocorre do lado de fora entre o ancião Whitebone e o chefe da guarda Sing. Sing percebe que o templo está sendo tomado por zumbis entrando pela entrada, então tenta lançar sua espada nos zumbis para matar alguns deles. Infelizmente, o ancião Whitebone percebe isso e redireciona sua espada usando seu Ki para que caia inofensivamente no chão. Ele então alerta Sing para se concentrar no campo de batalha à sua frente. Sing sabe que precisa derrotar rapidamente o ancião Ossos Brancos se quiser ajudar seus camaradas. Então ele aprimora seu corpo ao máximo. Suas roupas rasgam enquanto seus músculos se avolumam, e sua altura aumenta. Ele então avança contra o ancião Ossos Brancos apenas com os punhos. O ancião Whitebone sorri e nem sequer desvia. O punho de Sing colide com o rosto do ancião, mas surpreendentemente, é Sing quem é jogado para trás. O ancião Whitebone transformou-se totalmente em um demônio com armadura prateada. O ancião Whitebone proclama orgulhosamente a superioridade de suas habilidades e seus escravos zumbis. Com Tseng agora derrotado, ele se vira e parte para seu próximo alvo, a própria Siwei. O ferido Sing implora a sua senhora que fuja, mas sua visão lentamente se desvanece enquanto ele perde a consciência. Enquanto isso, Siwei e Qin Feng estão temporariamente seguros dentro da barreira erguida por um dos guardas. Qin Feng usa essa paz momentânea para perguntar ao sistema se zumbis também se enquadram na categoria de demônios. Quando descobre que sim, ele declara que é hora de assumir a responsabilidade e lutar. Ele agradece a Siwei pela comida de antes e promete salvá-la como forma de retribuição. Qin Feng então sai da barreira, apesar dos protestos de Siwei. Qin Feng caminha audaciosamente em direção aos zumbis, que rapidamente o dominam. Alguns segundos depois, Siwei ficou horrorizada ao ver Qin Feng deixar cair sua espada. Siwei adivinha que Qin Feng deve estar se sacrificando para lhes dar tempo de escapar. Enquanto isso, a defesa do Rei Feng continua a aumentar à medida que a multidão de zumbis o ataca implacavelmente. Siwei logo percebe que o grupo de demônios está agora sendo lentamente empurrado para fora do templo. Eles estão impressionados que Qin Feng ainda esteja vivo debaixo de todos aqueles mortos-vivos. Devido ao grande número de atacantes, Qin Feng rapidamente excede novamente o limite de sua defesa e sua habilidade de pele de bronze, osso de ferro, evolui para corpo adamantino. Qin Feng então libera sua chave, afastando todos os zumbis que o cercam. O demônio branco ancião o observa cautelosamente. Mas Qin Feng apenas sorriu. Agora que o ancião é completamente um demônio, Qin Feng não precisa temer mais nada. O ancião osso branco ri escandalosamente da arrogância de Qin Feng ao enfrentá-lo. Ele libera seu fogo maligno de ossos vermelhos de sangue e avisa Qin Feng que, por mais forte que ele seja, seu fogo é feito literalmente dos ossos de 1000 humanos e demônios. No entanto, Qin Feng apenas elogia seu fogo por ser quente. O insulto irrita o ancião, e ele lança uma bola de fogo em Qin Feng. Qin Feng salta para trás, e seu atributo de fogo aumenta em mais 300 devido ao ataque super poderoso. Seu atributo de fogo excede o limite, e ele desbloqueia a habilidade Controle de Fogo. Qin Feng usa rapidamente a nova habilidade para dissipar o fogo do ancião e o absorve em sua mão. O queixo do ancião caiu de choque. Ele pensou que era impossível que qualquer outra pessoa pudesse controlar o fogo que ele estava refinando por décadas. Mas ele podia ver claramente que o fogo agora estava dançando nas palmas de Qin Feng. O ancião tenta comandar o fogo para voltar para ele, mas não importa o que ele faça. O fogo não se move. Ele grita para Qin Feng devolver o fogo a ele, e como Qin Feng é um bom rapaz, ele concorda. Ele se prepara para lançar o fogo no ancião, que começa a correr com medo. Infelizmente, o fogo foi rápido demais e atingiu o ancião em uma enorme explosão que sacudiu toda a montanha. O fogo do mau ósseo continua a arder no meio do pátio do templo, forçando Siwei e os outros a taparem os olhos. A explosão foi tão forte que Xin foi arremessado como uma boneca. Qin Feng sabe que precisa controlar o fogo rapidamente, então inspira profundamente e aspira o fogo. O vácuo faz Xin rolar novamente como um tronco velho, então os outros correm para ajudá-lo a se levantar. Enquanto seu guarda ajuda Sting, Siwei se aproxima de Qin Feng. Ela ficou chocada ao ver que o ancião do osso branco tinha se transformado em cinzas. Enquanto isso, Qin Feng está arrependido por ter queimado o ancião nos descendentes, pois agora ele nem pode sequear o cadáver.
Um artista marcial poderoso teria armas espirituais, elixires, livros de artes marciais e muito dinheiro em seu corpo. Qin Feng queimou tudo isso. Siwei se abaixa para perguntar se ele está bem, mas começa a corar quando eles se aproximam. Sang e o outro guarda adivinham que a dama deles deve ter se apaixonado por Qin Feng graças à sua força e charme. O rei Feng ri e convida todos a voltarem para dentro do templo para que possam retomar a refeição. Os outros estão chocados que Qin Feng simplesmente volte para a comida assim, mas Siwei manifesta seu apoio e aponta que comer é a melhor coisa do mundo. Qin Feng reacende a fogueira deles, e Xin Feng agradece-lhe profusamente por salvar a vida de todos. Ele pede desculpas por tê-lo desrespeitado na primeira vez que se encontraram. Qin Feng responde que só fez isso para retribuir o churrasco que lhe ofereceram mais cedo, mas Xin Feng apenas ri. Ele se apresenta formalmente como o mordomo do novo governador. Em seguida, tira uma moeda de seu saco e a oferece a Qin Feng. Da mesma forma, ele então informa Qin Feng que pode usar o token no condado deles se algum dia precisar de ajuda do gabinete do governador. Qin Feng aceita o token e se pergunta o que deve fazer com ele. O outro guarda também se prostra diante de Qin Feng e pede desculpas por ter sido rude com ele o tempo todo. Ele também pede desculpas por ter subestimado Qin Feng e solicita uma punição. Qin Feng concorda que ele deve ser punido, o que surpreende Xiao Wei. Ela estava prestes a interromper, mas Xing a impede e explica que um guarda comum não pode ofender um indivíduo poderoso como Qin Feng. Portanto, faz sentido que o guarda seja punido, mas para a alegria de Siwei e surpresa de Xing, Qin Feng apenas pede pagamento em dinheiro. O guarda se oferece para pagar mais a Qin Feng, mas Xing repreende o guarda. Ele aponta que uma pessoa poderosa como Qin Feng não precisa de dinheiro e está apenas mostrando misericórdia ao guarda ao pedir dinheiro. Assim, seria desrespeitoso da parte dele oferecer mais. O guarda mais uma vez pede desculpas e oferece o valor correto, enquanto Qin Feng olha zangado para Ting por impedir que o guarda pague mais. Ele poderia ter ganhado muito mais se não fosse por aquele careca intrometido. Com o perigo agora passado, o grupo passou a noite cozinhando, comendo e conversando. Qin Feng está descansando enquanto reflete sobre tudo o que aconteceu durante aquele dia. Ele está surpreso com a mudança drástica nas atitudes das pessoas em relação a ele, uma vez que descobrem sua força. O sistema também explica completamente suas novas habilidades, Corpo de Adamantina e Controle de Fogo. Corpo de Adamantite atualiza completamente suas habilidades de defesa mais antigas, enquanto controlar fogo o tornaria basicamente invencível contra inimigos baseados em fogo. Além disso, ele também possui o fogo maligno ósseo que roubou do ancião. Qin Feng vai dormir feliz com todas as recompensas que recebeu. Na manhã seguinte, Qin Feng está se preparando para partir quando Siwei o surpreende com uma pergunta. Ela pergunta se ele está disposto a voltar para o condado de Wutong com ela. Qin Feng estava encantado com a beleza de Siwei, então ele concordou alegremente em escoltá-la de volta ao condado de Wutong. 2 dias depois, eles chegam à cidade e Qin Feng se despede da garota. Siwei observa Qin Feng partir em seu cavalo até que Ting a lembra de que, agora que estão vivendo no mesmo condado, terão muitas oportunidades de se reencontrar. Com isso, eles continuam sua jornada para encontrar o pai dela. Na arena de artes marciais, multidões estão se reunindo para assistir à primeira luta do torneio. A primeira luta é entre o prodígio do sétimo céu, Ye Chuan, contra Rei Yi, um caçador de demônios mais velho do nono céu. Os comentaristas imaginaram que Rei Yi venceria facilmente devido ao seu nível superior de cultivo, e todos se lembram de como Ye Chuan foi arrogante durante o período de inscrição. A previsão deles parece se concretizar, já que Rei Yi desvia facilmente da espada de Ye Chuan e consegue atingi-lo por trás. Ye Chuan cai de joelhos, e Rei Yi apoia sua lâmina no pescoço de Ye Chuan. Ele basicamente havia vencido, mas então chutou Ye Chuan para fora do palco. Felizmente, Qin Feng chega e pega Ye Chuan antes que ele atinja o chão e se machuque mais. A primeira luta termina com a vitória de Rei Yi. Qin Feng foi chamado para a segunda luta, e seu oponente é um discípulo do nono céu chamado Lin Shao. A audiência zomba de Qin Feng, e ri dele ao saber que ele é apenas um terceiro céu lutando contra um artista marcial do nono céu. Eles também sentem pena de Qin Feng por acreditar no discurso de Yi Chuan durante o período de inscrição sobre como os níveis de cultivo não importavam quando o próprio Yi Chuan foi derrotado anteriormente. Ye Chuan se culpa por encorajar Qin Feng a participar do torneio. Agora ele vai se machucar assim como ele. Enquanto isso, o árbitro do torneio se aproxima de Ye Chuan e o aconselha a sair, já que sua luta já acabou. Na arena, o oponente de Qin Feng, Lin Chao, sorri feliz. Seria uma vitória fácil para ele, já que enfrentaria uma criança literalmente. Ele aconselha Qin Feng a desistir e já entregar os pontos, pois acabará perdendo de qualquer forma. Mas Qin Feng argumenta que eles ainda não competiram. Lin Chao não quer se aproveitar dos fracos, então oferece a Qin Feng a oportunidade de usar sua arma enquanto ele lutaria apenas com as mãos nuas.
O Rei Feng rejeita sua oferta mais uma vez e aponta que se ele conseguir vencer com sua arma em punho, as pessoas pensariam que é porque a partida é desequilibrada. Infelizmente, Ling Qiao ainda está extremamente confiante de que vencerá, então ele até se oferece para se handicapear ainda mais. Se Qin Feng conseguir fazê-lo mover-se sequer uma polegada, ele então desistiria e não o culparia por nada. Qin Feng estava ficando irritado com o quão arrogante seu oponente era, então ele aceitou a oferta e sacou sua espada. Ele anuncia para toda a arena que sua espada é a espada do Rei de Madeira, uma arma espiritual de grau misterioso. A plateia ri dele e aponta para sua espada de madeira. Ela parece tão velha e quebrada que eles não acreditam que seja uma arma espiritual. Agora eles estão começando a acreditar que Qin Feng deve estar louco. Qin Feng mais uma vez pergunta a Ling Qiao se ele não vai reclamar mesmo quando perder sem sacar sua arma, mas Ling Qiao apenas responde que não. Com essa resposta, Qin Feng imediatamente avança com sua espada e apunhala Ling Qiao. A espada consegue cortar a espada de Ling Qiao, mas Ling Qiao agarra a espada e a para. Agora ele está irritado com Qin Feng e chama-o de criança brincando com um bastão de madeira. Ele aperta a espada e a quebra. Qin Feng olha para ele sem se divertir e Ling Qiao percebe que o bastão feriu sua mão. A parte quebrada da espada cai no chão e começa a emanar chi. Alguns segundos depois, cipós irrompem do chão e logo uma árvore majestosa cresceu bem debaixo dos pés de Ling Qiao. Ele finalmente percebe que Qin Feng não estava brincando. A espada era verdadeiramente uma arma espiritual, e ele não conseguiria se libertar da poderosa árvore. Os galhos e cipós da árvore o envolvem como cordas e começam a apertá-lo. Ling Qiao tosse sangue enquanto Qin Feng apenas observa e pede para ele se render. Ling Qiao grita com raiva que a luta é injusta, então Qin Feng o lembra de que ele já prometeu que não culparia Qin Feng se perdesse. Ele também ressalta que afirmou claramente que sua arma é de nível misterioso, e mesmo assim Ling Qiao ainda decidiu lutar sem uma arma. Ling Qiao ainda rebate e pergunta aos juízes se eles podem ter outra luta sem armas espirituais. Dessa forma, seria muito mais justo. Qin Fan, por outro lado, rebate dizendo que não há regras proibindo o uso de uma arma espiritual. Portanto, o confronto anterior é claramente legítimo. Os juízes riem de sua coragem e como Qin Feng estava certo, eles lhe concedem a vitória. Qin Feng desfaz a amarração da árvore em Ling Qiao e Ling Qiao aterrissa de volta no chão. Qin Feng estava prestes a sair quando Ling Qiao o chamou e pediu outra luta. No entanto, o próprio juiz ordenou que Ling Qiao aceitasse sua derrota e deixasse o palco. Algum tempo depois, Qin Feng foi abordado por um dos juízes, Mestre He Fenghua. Fenghua diz a Qin Feng que com seu nível de cultivo, ele não será capaz de utilizar todo o potencial da espada Rei de Madeira. Portanto, ele está oferecendo comprar a espada por um preço de 1000 taéis. Qin Feng rejeita a oferta e afirma que é uma relíquia de família, mas no fundo, ele também se sente insultado pelo baixo preço oferecido por Fenghua. Nesse momento, a juíza também chega para se juntar à conversa. Ela tinha acabado de repreender Lin Shui por tentar ter outra luta, e está chamando Fan Gu, já que a próxima rodada de duelos está prestes a começar. Fan Gu sai amigavelmente com ela e Qin Fan silenciosamente agradece, pois sabe que Fan Gu deseja desesperadamente sua espada do Rei de Madeira. No entanto, Fan Gu também tem outro esquema em mente. Com seu novo plano, Qin Fan entregaria voluntariamente sua arma espiritual a ele. Quanto a Qin Feng, ele se dirige à sala de cultivo. Ele percebe que muitas pessoas parecem se importar com o nível de cultivo dele. Mesmo que ele não dependa muito disso e apenas use suas habilidades para lutar, ele decide elevar seu nível de cultivo para evitar atrair muita atenção. Ele abre seu manual de caçador de demônios e começa a seguir os passos de cultivo. Qin Feng concentra seu Qi em seu estômago interior e começa a temperá-lo. Um dia inteiro passa e Qin Feng fica horrorizado ao descobrir que dormiu o dia todo. Cultivar é tão chato que ele não conseguiu se concentrar nisso. Ele pergunta ao sistema se há uma maneira de aumentar seu nível de cultivo. Afinal, ele aumentou seus atributos de defesa e força, então deve haver uma maneira, a menos que o sistema esteja apenas transformando-o em um homem musculoso. Infelizmente, o sistema responde que não pode aumentar o seu sistema de cultivo, pois ele não tem cultivo algum. Explica que Qin Feng está apenas no reino de coleta de Qi, então ele está apenas armazenando o Qi dos arredores em seu corpo. A verdadeira cultivação ocorre apenas no reino da energia interna, onde o usuário está convertendo o Qi armazenado em Qi interior único. Quando Qin Feng atingir esse nível, o sistema poderá ajudá-lo a crescer mais. Qin Fan tenta pedir uma exceção, mas o sistema apenas dá-lhe uma pancada na cabeça. Qin Feng sabe que, com sua atitude atual, provavelmente levaria muito tempo para atingir o reino da energia interna naturalmente.
Ele deixa isso de lado por enquanto e sai para participar da segunda rodada do torneio. Apesar de tudo, Gu Qinfeng havia decidido avançar para a segunda rodada da competição. Embora ele tivesse apenas habilidades de coleta de energia de terceiro nível, possuía uma lendária arma espiritual de classificação misteriosa, o que atraiu uma multidão ao seu redor no campo de artes marciais. A curiosidade sobre a espada do Rei de Madeira era generalizada. No escritório de apaziguamento de demônios, a maioria dos caçadores de demônios de nível amarelo usava armas comuns. Apenas caçadores de demônios de nível misterioso poderiam ter acesso a uma arma espiritual de nível amarelo, enquanto caçadores de demônios de nível terrestre tinham armas espirituais de nível misterioso. A única arma espiritual de nível terra em todo o departamento pertencia ao caçador de demônios de nível céu, Li Qianren. Ainda assim, Gu Qinfeng, apenas um aprendiz de caçador de demônios com habilidades de coleta de energia de terceiro nível, possuía uma arma espiritual de classe misteriosa, despertando inveja em muitos. Seu oponente naquele dia, um homem no 9º nível de coleta de energia, não achava que tinha muita chance contra uma arma tão poderosa. Ele decidiu atacar primeiro, esperando derrotar Gu Qinfeng antes que a arma espiritual pudesse ser usada. Avançando contra Gu Qinfeng com uma espada, estava prestes a desferir um golpe, quando vinhas da espada do Rei da Madeira formaram um escudo de madeira, forte demais para sua espada romper. Frustrado, ele pulou para trás para criar alguma distância. Vendo Gu Qinfeng bem protegido, hesitou, sem saber o que fazer a seguir. Capítulo 31. No entanto, Gu Qinfeng não lhe deu tempo para descobrir. As vinhas agarraram a espada do homem e com um único puxão forte desarmaram-no. As vinhas então se espalharam descontroladamente, até surgindo do chão, pegando o homem de surpresa. Quando o momento pareceu certo, Gu Qinfeng estava pronto para devolver a espada e terminar a luta. Mas inesperadamente, o homem tentou um ataque sorrateiro. Infelizmente para ele, as vinhas reagiram rapidamente e o afastaram num instante. O público caiu em um silêncio atônito. Na próxima rodada, Gu Qinfeng não se preocupou em usar palavras. Ele simplesmente amarrou seu oponente com as vinhas e o enviou para fora do palco. Embora não gravemente ferido, o homem ficou humilhado e o público teve sentimentos mistos sobre isso. Então, um competidor mais velho avançou e pediu a Gu Qinfeng uma luta justa, sugerindo que diminuiria seu poder para igualar o nível de energia de terceiro nível de Gu Qinfeng. Antes que o homem pudesse terminar de falar, as vinhas de Gu Qinfeng atacaram novamente, lançando-o para o alto. Enquanto o homem voava pelo ar, Gu Qinfeng casualmente perguntou o que ele tinha dito, pois o vento estava forte demais para ele ouvir. Após essa luta, Gu Qinfeng avançou para os 4 primeiros, mas os outros concorrentes se uniram contra ele. Eles reclamaram para Hefengua, acusando Gu Qinfeng de trapacear ao depender demais de sua arma espiritual, tornando a competição injusta. Aproveitando a oportunidade, Hefengua enviou Huang, um de seus mordomos, para lidar com Gu Qinfeng. Na manhã seguinte, enquanto Gu Qinfeng estava cultivando em seu quarto, Huang chegou e informou, sem rodeios, sobre as reclamações e o boicote de outros caçadores de demônios e artistas marciais. Foi dito que Lord Rei estaria disposto a ajudá-lo, se Gu Qinfeng concordasse em vender a espada do Rei de Madeira. Foi-lhe oferecida a oportunidade de continuar usando a espada até alcançar o posto de caçador de demônios de nível amarelo, após o qual ela precisaria ser entregue. Em troca, Gu Qinfeng receberia uma grande soma de dinheiro, a posição de caçador de demônios de classe amarela e o favor de Lord He. Quando confrontado com essas ameaças e ofertas, Gu Qinfeng simplesmente perguntou o que aconteceria se ele recusasse a vendê-la. Wang deu de ombros fingindo impotência e respondeu que Gu Qinfeng seria proibido de usar a espada do Rei de Madeira na competição. Seu progresso pararia entre os 4 melhores, custando-lhe a chance de alcançar o título de caçador de demônios de classe amarela, e ele também correria o risco de enfurecer o Lord He. Não se deixando abalar pela situação, Gu Qinfeng decidiu dispensar o mordomo. Ele instruiu Huang a informar o Lord He de que a espada do Rei da Madeira era uma herança de família e que ele não tinha intenção de vendê-la, portanto, nenhum negócio seria feito. Depois de entregar sua mensagem, Gu Qinfeng dispensou o mordomo. O mordomo Huang zombou, comentando friamente que Gu Qinfeng estava sendo tolo e sem tato. No campo de artes marciais, a multidão estava cheia de entusiasmo. Muitos sentiram pena de Hu Banqing, que era o próximo oponente de Gu Qinfeng e considerado um dos favoritos para vencer a competição. Hu Banqing, com sua cultivação de energia de nível 9, uma vez derrotou um cadáver blindado, um feito que quase o catapultou para o reino da energia interna, tornando-o um especialista de meio passo em energia interna. Infelizmente para ele, seu oponente era Gu Qinfeng. Pouco antes de a luta começar, Hu Banqing se aproximou dos juízes, afirmando que havia algo importante para discutir. Ele acusou Gu Qinfeng de explorar brechas nas regras da competição e de trapacear usando sua arma espiritual. De acordo com Hu Banqing, a competição tinha como objetivo encontrar o candidato mais forte e merecedor para a posição de caçador de demônios de classificação amarela. Ele alegou que sem sua arma espiritual, Gu Qinfeng não possuía força real nem o caráter necessário para ganhar respeito. Hu Banqing solicitou que os juízes revogassem o direito de Gu Qinfeng usar a arma espiritual para garantir a justiça.
Hifang Yui, aproveitando a oportunidade, perguntou se Gu Qingfeng tinha algo a dizer. Para a surpresa de todos, Gu Qingfeng respondeu calmamente. Ele afirmou que a arma espiritual havia sido usada apenas para evitar danificar a confiança do oponente. Ele sugeriu que as pessoas estavam enganadas ao pensar que ele só poderia vencer com ela, e perguntou o que aconteceria se ele não dependesse da arma. Suas palavras fizeram a multidão rir. Eles zombaram dele, acreditando que ele não poderia vencer sem a arma espiritual, especialmente porque suas vitórias anteriores envolveram usá-la contra oponentes de coleta de energia de 9º nível. Sem ela, eles presumiram que suas palavras eram apenas jactância vazia. Ignorando as zombarias da multidão, Gu Qingfeng guardou confiantemente a espada do Rei da Madeira. Ele comentou que fingir ser uma pessoa comum só lhe rendeu frieza e ridículo. Foi declarado por ele que não se conteria mais e revelaria sua verdadeira força. Gu Qingfeng afirmou que há muito tempo era invencível no reino da coleta de energia e prometeu vencer mesmo sem a arma espiritual. Após a declaração de Gu Qingfeng, He Fengyue naturalmente revogou seu direito de usar a arma espiritual. A luta começou e Hu Banqing, percebendo que Gu Qingfeng tinha apenas cultivo de coleta de energia de 3º nível, subestimou-o. Em resposta, Hu Banqing guardou sua longa espada e atacou Gu Qingfeng com os punhos nus. Um forte estrondo ecoou quando o punho de Hu Banqing atingiu a cabeça de Gu Qingfeng. Mas no momento seguinte foi Hu Banqing quem gritou de dor. Sua mão parecia estar quebrada. Esta visão chocou He Fengyue, que saltou do assento, incapaz de acreditar que Gu Qingfeng havia dominado a técnica roupa de ferro. Uma mulher de um olho só próxima não pôde deixar de admirá-lo, pensando que tal gênio na cultivação externa estava além da imaginação. A plateia estava cheia de entusiasmo, achando difícil acreditar que Gu Qingfeng, que estava apenas no 3º nível de coleta de energia, havia resistido a um soco de um praticante de 9º nível. Enquanto isso, Hu Banqing, se recuperando da dor de seu osso quebrado, pegou a longa espada que havia fincado no chão antes e avançou contra Gu Qingfeng mais uma vez. Para seu choque, o ataque foi bloqueado sem esforço por Gu Qingfeng, que então partiu a espada em 2 com mínima dificuldade. Gu Qingfeng perguntou se ele já havia percebido a diferença entre eles. Ele afirmou que sua verdadeira força não era para ser usada para que a confiança deles não fosse destruída. Ele se perguntou como iria se consolar após ser derrotado por um artista marcial apenas no 3º nível de coleta de energia. Diante do aparentemente invencível Gu Qingfeng, Hu Banqing, embora apavorado, respondeu teimosamente que não havia perdido. Cansado da discussão, Gu Qingfeng pressionou a mão na cabeça de Hu Banqing. Ele bateu o rosto dele no chão com força suficiente para deixar uma marca. Hu Banqing imediatamente perdeu a consciência. Depois de se limpar, Gu Qingfeng sorriu e pediu ao mordomo para anunciar o resultado, mais uma vez vencendo a partida com facilidade e dominando seu oponente com pura força. Quando Gu Qingfeng deixou a arena, seu próximo oponente, Bai Meining, o observou em desespero, duvidando se sua lança conseguiria perfurar a pele de Gu Qingfeng. He Fengyue notou a reação de Bai Meining e mais tarde se aproximou dele, perguntando se ele sentia confiança em derrotar Gu Qingfeng na próxima luta. Relutantemente, Bai Meining admitiu que seu espírito estava quebrado e expressou dúvidas sobre sua capacidade de penetrar a túnica de ferro de Gu Qingfeng. Para sua surpresa, uma lança chamada Encarando a Fênix foi apresentada a ele por He Fengyue, uma arma espiritual de grau amarelo inferior que nunca tinha sido usada em público por He Fengyue. Bai Meining ficou confuso com as intenções de He Fengyue. Foi friamente explicado por He Fengyue que a arrogância e a natureza violenta de Gu Qingfeng o tornariam um caçador de demônios desastroso de nível amarelo. A lança foi oferecida com a garantia de que poderia romper a túnica de ferro de Gu Qingfeng. Grato, Bai Meining aceitou a arma, sentindo que sua sorte tinha mudado e que uma chance real de se tornar um caçador de demônios ranqueado amarelo estava agora disponível para ele, até ganhando o favor de Lord He. No entanto, Bai Meining logo percebeu que algo estava errado. As armas espirituais não estavam banidas na competição? Se fosse usado, envolveria violação aberta das regras. He Fengyue esclareceu que apenas Gu Qingfeng estava proibido de usar armas espirituais. Bai Meining hesitou, percebendo que um esquema estava sendo elaborado por He Fengyue para fazê-lo trapacear. Embora a competição pudesse prosseguir com a aprovação do juiz, sua reputação inevitavelmente seria manchada. Depois de considerar a possibilidade de se tornar um caçador de demônios de nível amarelo e o possível dano à sua reputação, Bai Meining acabou concordando. No dia seguinte, Gu Qingfeng chegou à arena na hora para a luta. Assim que subiu ao palco, todos os olhares estavam voltados para ele. Sua recente vitória sobre oponentes 6 níveis mais fortes o tornou o assunto da cidade. Algumas pessoas ficaram tão impressionadas que começaram a aprender a técnica do manto de ferro, levando à falta de livros na biblioteca. Ao enfrentar Bai Meining, Gu Qingfeng perguntou casualmente se a luta continuaria ou se Bai Meining preferia desistir imediatamente.
Bai Meiming, recusando-se a recuar, respondeu que Gu Qingfang não deveria ser arrogante. Foi dito que Gu Qingfang se orgulhava de sua defesa imbatível, mas dizia-se que Bai Meiming não era alguém a ser subestimado. Também foi afirmado que Bai Manin havia desenvolvido sua própria técnica de lança, capaz de perfurar qualquer coisa. Bai Manin declarou que se Gu Qingfang conseguisse resistir a apenas um golpe, ele admitiria a derrota. Vendo quão confiante Bai Manin estava, Gu Qingfang decidiu não falar mais. Sua camisa foi calmamente aberta, e Bai Manin foi orientado a mirar com cuidado. Ele afirmou que as roupas poderiam se rasgar de outra forma. Bai Manin parecia animado, mas o rosto de Gu Qingfang escureceu. Ele se perguntou se Bai Manin tinha alguma obsessão estranha, já que ele olhou para o peito de Gu Qingfang por tanto tempo antes de dar um sinal de positivo com entusiasmo. A verdadeira luta começou logo depois. Bai Manin brandiu sua lança com uma técnica relâmpago. Ele atacou diretamente Gu Qingfang sem dizer uma palavra. O público imediatamente expressou queixas sobre a injustiça da luta. Gu Qingfang foi proibido de usar sua arma espiritual, mas Bai Manin teve permissão para usar a dele, o que parecia completamente injusto. Com um estrondo alto, chamas explodiram pelo palco e Bai Meiming, segurando sua lança, sorriu confiante, acreditando que havia vencido. No entanto, quando as chamas se dissiparam, o Duque Qingfang estava ileso, protegido por um escudo de sino dourado brilhante. A plateia ofegou surpresa, percebendo que o escudo de sino dourado havia sido usado em sua forma completa. Não era de se admirar que Gu Qingfang pudesse resistir à arma espiritual. O escudo sino dourado totalmente dominado, combinado com a técnica do manto de ferro, tornava seu corpo tão forte quanto uma arma espiritual de grau amarelo inferior. Calmamente, Gu Qingfang comentou que a chamada técnica de armas de fogo autodesenvolvida já tinha sido usada. Foi questionado se depender de uma arma espiritual poderia realmente ser considerado autodesenvolvido. Bai Meiming estava incrédulo. Ele atacou novamente com sua lança, mas ela não se moveu 1 centímetro após atingir o escudo de sino dourado de Gu Qingfang. Impaciência foi demonstrada por Gu Qingfang, que perguntou se estavam gostando de esfaquear. Bai Manin, cheio de medo, olhava fixamente para Gu Qingfang, deixando-o desconfortável. Gu Qingfang perguntou por que estava sendo encarado novamente. Parecia que Bai Manin tinha entendido mal a situação, pensando que estava sendo guiado a atacar o peito de propósito. Ele concluiu que algo deveria estar errado com o peito de Gu Qingfang e decidiu mirar no umbigo. No entanto, quando ele atacou novamente, a ponta da lança foi presa entre os dedos de Gu Qingfang e não conseguiu se mover mais. Gu Qingfang expressou frustração ao questionar onde Bai Manin pensava que estava espetando, chamando a ação de rude. Com pouco esforço, Gu Qingfang arrancou a lança e casualmente a jogou para fora da arena. O público perdeu o interesse na luta e correu para pegar a arma espiritual. Rifengua, o dono da lança, estava descontente. Ele não havia obtido a espada do Rei de Madeira, e agora, enfrentando a Fênix, poderia ser reivindicada por outra pessoa. Foi uma verdadeira perda para ele. Bai Meimei, no entanto, permaneceu triunfante, alegando que deve ter havido um problema com o peito, já que esfaquear em outro lugar não havia sido permitido. Gu Qingfang ficou sem palavras, pensando que tudo o que Bai Meimei podia fazer era esfaquear. Gu Qingfang também apontou que ele havia mencionado anteriormente para não danificar suas roupas. Bai Manin foi então espancado por Gu Qingfang, ficando machucado e inchado. Somente após a surra, Bai Manin percebeu que a recusa de Gu Qingfang em deixá-lo esfaquear seu estômago era apenas para evitar rasgar suas roupas. Cansado da luta, Gu Qingfang levantou-se lentamente, mas sua túnica foi agarrada por Bai Meiming, que ainda estava ajoelhado no chão. Um som de rasgo foi ouvido enquanto as roupas eram rasgadas. Bai Meiming estava prestes a se render, mas um soco já havia sido desferido por Gu Qingfang, fazendo-o voar para fora da arena. A vitória de Gu Qingfang na partida foi então anunciada pelo árbitro, garantindo-lhe uma posição como caçador de demônios de classificação amarela. Depois de parabenizá-lo, o mordomo Huang e a mulher Caolha lhe entregaram um equipamento padrão para caçadores de demônios de classificação amarela: a lâmina de pena de ganso e o token de exorcismo. A lâmina de pena de ganso, embora não seja uma arma espiritual, foi feita de aço refinado de alta qualidade. Uma pequena formação estava gravada nela, conferindo-lhe algum poder contra demônios. O token de exorcismo, que parecia ser um símbolo de posição, na verdade tinha uma formação gravada capaz de capturar a aura da morte dos demônios. Sempre que um demônio era morto pelo portador do token, o token registrava automaticamente o evento, atuando como um rastreador de mérito. Depois que esses itens foram entregues a Gu Qingfang, a Mulher de um Olho encontrou uma desculpa para sair, deixando as tarefas restantes para Steward Huang. Assim, Steward Huang teve que guiar Gu Qingfang no processo de receber seus benefícios de promoção. Como um caçador de demônios recém-promovido de categoria amarela, Gu Qingfang tinha direito a uma pílula de cultivo primordial e podia escolher uma técnica marcial do pavilhão do cofre das escrituras. Era a primeira vez que visitava o segundo andar do pavilhão, e a vasta seleção de artes marciais o deixou indeciso sobre qual escolher.
No final, ele decidiu confiar na sorte. Ele fechou os olhos e selecionou um livro aleatoriamente. Depois de um momento de concentração, ele abriu os olhos e viu a técnica que havia escolhido. No entanto, o administrador aconselhou a reconsiderar, avisando que a técnica era perigosa. Gu Qinfeng tinha escolhido a técnica da espada de fogo solar, um estilo de espada extremo. A técnica usava o fogo do sol dentro do corpo para atacar os inimigos, mas muitas vezes prejudicava o usuário antes de atingir o oponente. Requeria controle preciso, e até mesmo um pequeno erro poderia resultar em autoimolação. Por esta razão, o administrador recomendou que Gu Qinfeng escolhesse uma técnica diferente, talvez algo mais adequado para matar demônios. Ele foi urgentemente aconselhado pelo administrador a ser cauteloso, já que a técnica era considerada realmente perigosa. No entanto, Gu Qinfeng afirmou com confiança que nenhuma dificuldade era grande demais para mostrar o sucesso. Ele também perguntou se ele acreditava no destino, se esse o escolheu. Se havia uma pessoa na grande dinastia das chamas que poderia dominar essa técnica, tinha que ser Gu Qinfeng. Após essa declaração, nenhuma explicação adicional foi fornecida por Gu Qinfeng quando ele deixou o pavilhão do cofre das escrituras. Em sua mente, acreditava-se que ele já havia sido suficientemente diplomático. Ele não podia simplesmente revelar ao administrador que tinha uma vantagem. Após Gu Qinfeng sair, um suspiro foi soltado pelo administrador, que murmurou para si mesmo que ele prejudicou Gu Qinfeng. Quando Gu Qinfeng saiu do pavilhão do cofre das escrituras, ele encontrou o mordomo Huang. Ao notar a técnica escudo do sino dourado em posse de Gu Qinfeng, o mordomo Huang expressou confusão. Ele perguntou por que Gu Qinfeng ainda obteve o livro quando ele já dominava a técnica. Gu Qinfeng coçou a cabeça de forma constrangida. Em seguida, ele citou um ditado de um velho sábio: revisar o antigo e aprender o novo, refinar algo repetidamente até alcançar a perfeição. Essa declaração tocou profundamente o mordomo Guan. Ele não esperava que uma forma tão profunda dos princípios do guerreiro fosse compartilhada por Gu Qinfeng de maneira tão casual. Impressionado, em seu caminho de volta para relatar, foi decidido por Steward Guan não causar problemas para Gu Qinfeng, a menos que especificamente ordenado por seu superior. No entanto, quando estava prestes a entrar na mansão para relatar, encontrou Hefengul parado do lado de fora, usando um véu, sem intenção de entrar. Ao questionar, foi revelado que durante uma busca pela arma espiritual voltada para a Fênix, foi descoberto por Hefengul que a arma havia acabado em seu próprio quintal. Coincidentemente, tinha sido jogada em uma fossa de esterco. Armas espirituais, sendo extremamente afiadas, fizeram com que perfurasse até o fundo. O quintal tinha acabado de ser limpo por Hefengul, mas um odor persistente ainda estava presente. Ouviu-se por Hefengul que o mordomo Huang tinha um olfato fraco, o que foi confirmado durante a reunião deles. Isso fez do mordomo Huang o candidato perfeito para a tarefa desagradável em questão. Hefengul levou o mordomo Huang ao fundo da fossa de estrume para ajudar a recuperar o Facing the Phoenix. Ao ver as fezes, um suor frio surgiu em mordomo Huang, à medida que um vago retorno do seu olfato o fez sentir-se um tanto enjoado. Mesmo assim, ele pulou e conseguiu pegar. Enquanto isso, Gu Qinfeng estava dominando o escudo sino dourado em um nível alto. Foi então decidido por ele cultivar a técnica Espada Fogo do Sol. No entanto, ele percebeu que praticar a técnica em ambientes fechados arriscava incendiar a casa, algo que não podia ser permitido. Uma decisão foi tomada por ele de praticar nos subúrbios em vez disso. Logo, Gu Qinfeng chegou aos arredores do condado de Phoenix Tree. O primeiro passo para cultivar a espada de fogo solar era ser continuamente exposto à luz solar por um longo período, absorvendo a energia do fogo do sol de uma forma específica. Esse processo exigia que a energia do fogo do sol penetrasse na energia interna de uma pessoa, mudando sua natureza. A energia interna infundida com fogo brilhante precisava ser refinada e comprimida, nutrindo-a até que explodisse como fogo. No entanto, como Gu Qinfeng estava apenas no terceiro nível do reino de coleta de energia, faltava energia interna suficiente. Portanto, ele pulou o segundo passo, concentrando-se em direcionar a energia interior ardente para a espada. A técnica exigia a compressão e a ignição dessa energia em um ponto preciso para liberá-la explosivamente. Sem um domínio de alto nível, a autoimolação era um perigo real antes mesmo da técnica poder ser executada. Depois de ler isso, um frio suor surgiu em Gu Qinfeng enquanto as complexidades de compressão e ignição eram contempladas. De repente, ocorreu-lhe a ideia de comprimir e acender o fogo fantasma do osso branco da mesma forma. A espada foi chamada, e a espada do Rei da Madeira foi invocada. Ele tentou usar o método da espada de fogo solar para golpear com o fogo fantasma do osso branco. Se isso funcionasse, a técnica teria sido muito mais forte e rápida do que simplesmente lançar o fogo espectral de ossos brancos. Após várias tentativas, o fogo espectral de ossos brancos foi comprimido com sucesso na espada do Rei de Madeira, o que não pareceu muito difícil. No entanto, quando o golpe foi realizado com confiança, o fogo fantasma de ossos brancos subitamente flutuou para cima e explodiu no local. Gu Qinfeng não se desanimou, apesar de sua primeira tentativa.
Ele tentou novamente, seguindo o método descrito na espada de fogo solar. Como esperado, o resultado foi o mesmo. Explodiu novamente. Após várias falhas, ele finalmente conseguiu. Ele liberou uma energia de espada altamente concentrada que cortou uma pequena montanha ao meio. A poderosa energia continuou seu caminho em direção ao condado de Phoenix Tree. Um estrondo alto ecoou e o céu acima do condado se iluminou com um brilho intenso, transformando a noite em dia. Após executar o golpe, Gu Qinfang compreendeu a natureza da espada Sunfire. Ela envolvia alta compressão, seguida de uma explosão violenta. No entanto, ele rapidamente percebeu que algo estava errado. A energia da espada estava indo diretamente para o condado de Phoenix Tree. Preocupado que a explosão pudesse ferir pessoas, Gu Qinfang correu em direção ao condado. Pouco depois de ele partir, um grupo de pessoas chegou ao local. Liderando-os estava o caçador de demônios de nível celestial do departamento de combate a demônios do condado de Phoenix Tree. Ao chegar, ele imediatamente sentiu a presença do fogo fátuo dos ossos brancos. O método para refinar o fogo fátuo dos ossos brancos era exclusivo da seita do demônio de sangue. Além disso, as marcas de espada no chão mostravam sinais de chama fantasma do osso branco sendo utilizada junto com técnicas de espada. Disto, o caçador concluiu que a pessoa que empunhava a espada devia ser um grande mestre da seita do demônio de sangue, hábil tanto na esgrima quanto no controle do fogo. Ele também notou que a técnica de espada usada era a espada de fogo solar do departamento de supressão de demônios. Isso significava que a pessoa tinha estado dentro do departamento, ou que havia um espião dentro do mesmo. A seita do demônio de sangue era o maior inimigo do Bureau, então isso parecia uma mensagem clara direcionada a eles. O caçador adivinhou o motivo deles. Enviaram um especialista do reino inato para o condado de Phoenix Tree para brandir uma espada à noite, destruir uma montanha, mas não ferir ninguém. Era uma provocação óbvia. O uso da espada Soul-Fogo sugeriu a existência de um espião dentro do departamento que conhecia seus segredos. O objetivo da seita demônio de sangue ficou claro. Eles estavam atrás da espada Velanoite. A espada Candledark era uma técnica marcial de nível médio, classificação terra, enquanto a espada Sunfire era uma técnica de nível médio, classificação misteriosa. Ambas as técnicas tinham se originado da espada flamejante Submundo Cruz incompleta de classificação céu. Mesmo quando combinadas, a espada Candledark e a espada Sunfire ainda eram versões incompletas da original. Lycan Green tinha praticado ambos, mas os textos não eram suficientes para recriar completamente a espada de Chama Cruz Submundo. Ele especulou que a sondagem aberta da seita demoníaca do sangue tinha a intenção de desestabilizá-lo e forçá-lo a revelar a localização da espada do escuro das velas. No entanto, isso apenas confirmou que o esconderijo original estava seguro e não precisava ser alterado. Já que o inimigo havia vindo até ele, ele planejava usar a espada negra da vela como isca para atraí-los e prendê-los. Não só ele poderia eliminar um membro central da seita do demônio de sangue, mas também tinha a chance de completar a técnica do nível céu se o inimigo tivesse outros fragmentos. Ainda assim, decidiu que era melhor discutir isso com seus colegas. Enquanto descia as escadas, passou sem saber pelo homem que procurava, Gu Qinfang. Gu Qinfang entrou na sala de descanso, aliviado ao ver que todos estavam ilesos. Seu experimento hoje com a espada fogo solar combinada com o fogo espectral de ossos brancos foi um grande sucesso, muito mais poderoso do que ele antecipou. No entanto, usar essa técnica no futuro poderia ser arriscado. Poderia acidentalmente ferir pessoas inocentes e causar problemas. O golpe final da espada foi mais um acidente de sorte, e ele duvidava que poderia repeti-lo sem prática. Isso o fez perceber que precisava treinar extensivamente para estabilizar a técnica e evitar acidentes. Mas o puro poder e barulho tornavam impossível praticar em segredo. Então, uma ideia lhe ocorreu. Ele poderia usar chamas comuns em vez de fogo espectral dos ossos brancos. Ao substituí-lo por chamas normais, o poder seria significativamente reduzido graças ao seu talento e domínio do fogo. Gu Qinfang podia controlar qualquer chama, fosse um fogo comum ou fogo do espectro ósseo. A chave agora era praticar a espada do fogo solar sem chamar atenção. Com isso resolvido, Gu Qinfang tirou uma pílula de cultivo primordial do bolso. Esta pílula era essencial para artistas marciais no reino da energia interna, mas não era muito útil para alguém no estágio de coleta de energia como ele. Ele hesitou, sabendo que sem ela talvez nunca chegasse ao reino da energia interna. Depois de um breve momento de dúvida, decidiu tomá-la. Quando a pílula se dissolveu, pura energia medicinal espalhou-se pelo seu corpo, e Gu Qinfang imediatamente começou a absorvê-la usando a técnica Pure Bright. Sua diligência impressionou os caçadores de demônios próximos, que o observaram praticar mesmo na sala de descanso, dando um bom exemplo para eles. Uma hora depois, Gu Qinfang sentiu seu poder interno chegar a um ponto crítico, mas acidentalmente soltou um peido estrondoso, enchendo a sala de descanso com um odor insuportável. Não era mais respiração de fogo, mas sim respiração de peido. Gu Qinfang finalmente rompeu para o quarto nível do reino de coleta de energia, atingindo seu auge. Ele não esperava que a pílula de cultivo primordial fosse tão poderosa. Mas algumas pílulas poderiam tê-lo permitido avançar para o reino de energia interna em poucos minutos.
No entanto, o departamento de supressão de demônios era mesquinho, emitindo a pílula de cultivo primordial apenas uma vez. Como caçador de demônios de nível amarelo, só se podia obter mais pílulas completando tarefas e ganhando méritos. Com pílulas que poderiam acelerar a cultivação, quem iria querer trabalhar duro, mas a única maneira de obtê-las era trabalhar diariamente e ganhar méritos, vivendo a vida de um trabalhador honesto. Pensando no trabalho, Gu Xingfang de repente se lembrou de que hoje era seu primeiro dia se apresentando como um caçador de demônios de classe amarela, e ele não podia se dar ao luxo de se atrasar. Ele correu de volta, mas para sua surpresa, seu superior direto acabou sendo He Fenggu. Não é de se admirar que He Fenggu tenha sido o árbitro na recente competição. Ele substituiu o falecido caçador de demônios de nível misterioso, Sr. Yang, e agora estava selecionando subordinados. Gu Qingfeng percebeu que poderia estar em apuros por ter recusado He Fenggu 2 vezes antes. Com isso em mente, Gu Qingfeng sentiu-se inquieto, mas ainda assim apresentou-se para o dever. Sua presença havia sido anunciada por ele. Mas He Fenggu permanece em silêncio, criando uma atmosfera constrangedora com a clara intenção de causar embaraço. Felizmente, uma mulher de um olho só se espreguiçou preguiçosamente e cumprimentou Gu Qingfeng, aliviando a tensão. Ela se aproximou, colocou a mão no ombro dele e, com um sorriso, mencionou que só podia ajudá-lo até aí. Seu atraso no primeiro dia foi reconhecido, e foi explicado que ele perderia 1 mês de salário como punição. Esperava-se que ele aprendesse a lição. Então, He Fenggu foi consultado sobre sua opinião e concordou, afirmando que a punição era aceitável. Gu Qingfeng ficou atônito, sentindo que 1 mês de salário havia sido perdido em seu primeiro dia de trabalho. Ele se perguntou se estavam brincando com ele. Gu Qingfeng então reclamou que quando ele chegou, o relógio de sol mal tinha passado do horário marcado, e foi dito que a culpa não deveria ter sido colocada nele por eles não terem ouvido seu relatório. He Fenggu deu-lhe um olhar severo e respondeu que as regras estavam sendo aplicadas de forma justa. Foi sugerido verificar o relógio de sol para confirmar a hora, e foi proposto que admitir um erro poderia levar a mais indulgência. Gu Qingfeng simplesmente riu, observando que Lord He estava exibindo autoridade e parecia estar abusando do poder para suprimir os outros. Esta declaração causou choque entre os outros caçadores de demônios na sala. A ousadia de Gu Qingfeng ao confrontar um superior no seu primeiro dia foi admirada, embora houvesse dúvidas se ele entendia a importância de mostrar respeito sob a autoridade de outra pessoa. He Fenggu pegou sua xícara e perguntou calmamente se Gu Qingfeng percebia que caluniar um superior era um crime. Um intimidado Gu Qingfeng acusou He Fenggu de incriminar um subordinado, coerção e manipulação da competição. Assim que essas palavras foram ditas, toda a sala ficou em choque. He Fenggu esmagou a xícara em sua mão, seu rosto se escurecendo ao afirmar que tal desafio indicava que Gu Qingfeng devia estar corrompido pelo mal demoníaco. Foi declarado que Gu Qingfeng seria designado para a prisão de acalmar demônios para passar sua vida como guarda prisional. Ao ouvir isso, Gu Qingfeng ficou brevemente atordoado, pensando que poderia ser um golpe de sorte, já que ele estava procurando uma desculpa para se transferir para a prisão de acalmar demônios. Agora uma oportunidade estava sendo oferecida a ele por He Fenggu. Gu Qingfeng deu um passo à frente, agarrou a mão de He Fenggu com gratidão e expressou seus agradecimentos com lágrimas, sentindo-se secretamente empolgado por dentro. Ele pensou sobre como em breve enfrentaria os demônios de segunda camada. He Fenggu, no entanto, estava confuso, acreditando que Gu Qingfeng estava agindo por medo. Naquele momento, a mulher caolha interveio, sugerindo que He Fenggu reconsiderasse, já que estavam com falta de pessoal após os recentes tumultos, e ele não era um homem sem coração. Gu Qingfeng rapidamente interrompeu, insistindo que He não deveria ser perdoado e deveria ser enviado imediatamente à prisão para conter demônios. A mulher de um olho só, furiosa com sua teimosia, repreendeu-o por não recuar quando teve a chance. Gu Qingfeng parou, perguntando-se por que ele poderia realmente querer ir lá, o que deixou a mulher de um olho só completamente confusa. Ela até questionou se Gu Qingfeng havia perdido a cabeça. De repente, He Fenggu tossiu para interromper a discussão. Ele declarou que seria magnânimo e deixaria o assunto passar por enquanto. Ele ordenou ao mordomo Huang que os levasse para escolher seus subordinados, explicando que ele tinha documentos para atender. A leniência de He Fenggu não foi por bondade, mas porque o escritório de supressão de demônios estava com falta de pessoal e ele não podia se dar ao luxo de ter mais problemas tão cedo em seu novo cargo. Para Gu Qingfeng foi um momento de decepção, pois sua desejada designação para a segunda camada parecia escapar. Mordomo Huang levou Gu Qingfeng para escolher seus subordinados, explicando que cada caçador de demônios de classificação amarela podia escolher até 5 pessoas. O mordomo Huang apresentou os novos caçadores de demônios, entre os quais 4 eram mestres de alto nível no reino da energia interna, enquanto Gu Qingfeng estava apenas no 3º nível do reino de acumulação de energia. Os outros estavam um pouco cientes das ações passadas de Gu Qingfeng, mas permaneciam céticos, vendo sua força como superficial devido ao seu nível de cultivo mais baixo. Eles achavam que, embora Gu Qingfeng pudesse ser forte em combate físico, ele estaria em desvantagem contra artistas marciais do reino de energia interna.
Além disso, eles viam a força física como limitada em comparação com os níveis de cultivo. Aos olhos deles, Gu Qinfeng era considerado o mais fraco entre os 5, o que se tornou óbvio quando todos os outros rapidamente conquistaram seguidores, deixando Gu Qinfeng sem nenhum. Parecia que ele estava sendo evitado pelos demais. Dado o número limitado de caçadores de demônios em treinamento disponíveis, não havia suficientes para designar 5 para cada pessoa, e Gu Qinfeng percebeu que talvez não conseguisse recrutar ninguém nesse ritmo, então ele decidiu tomar a iniciativa persuadindo outros a se juntarem à sua equipe. Ele argumentou que, embora seguir um líder poderoso pudesse parecer mais seguro, eles ainda estariam indefesos contra demônios que fossem mais fortes do que seu líder. Ele garantiu a eles que, se entrassem para sua equipe, estariam protegidos, o que aumentaria suas chances de sobrevivência. Apesar do desdém geral por Gu Qinfeng, havia exceções, como o medroso Fat Wang e o erudito Shu Fan, ambos convencidos com sucesso por ele. Após selecionar seus subordinados, de acordo com as regras do Escritório de Repressão aos Demônios, cada caçador de demônios de classificação amarela era designado a uma área específica para gerenciar incidentes relacionados a demônios. Essa designação estava, é claro, nas mãos de He Fengguo, um caçador de demônios de categoria misteriosa. Naquele momento, Fat Wang, que estava atrás de Gu Qinfeng, orava silenciosamente para não ser designado para a Vila Blackwater. Curioso, Gu Qinfeng perguntou o que havia de errado com a Vila Blackwater, e soube por Fat Wang que o recentemente falecido caçador de demônios de categoria misteriosa, Sr. Yang, tinha morrido lá na Floresta de Ossos Secos. Em uma noite escura e ventosa, foi relatado que Yang e 4 caçadores de demônios de categoria amarela estavam patrulhando a Floresta de Ossos Secos quando os ossos de repente se transformaram em demônios e o mataram. Depois de ouvir sobre isso, um caçador de demônios de nível celestial chamado Li enviou zangado um caçador de demônios de nível terrestre e 3 caçadores de demônios de nível misterioso para a Vila de Água Negra. Eles retornaram de mãos vazias, concluindo que o demônio não era local e provavelmente havia se mudado para outro lugar. No entanto, era claro para qualquer pessoa com bom senso que essas eram apenas palavras de conforto. Demônios preferem lugares escuros, e a Floresta dos Ossos Secos tinha uma aura particularmente sombria. O demônio provavelmente era muito inteligente, escondendo-se quando os caçadores de demônios chegavam e ressurgindo assim que eles partiam para continuar seus crimes. Depois que He Fengguo assumiu a posição do Sr. Yang, ele se tornou responsável pelo condado de Montanha Escura, que incluía a vila de Blackwater. Isso fez com que o Angordo temesse ser designado para lá. Ele até perguntou a Gu Qinfeng sobre sua relação com He Fengguo, insinuando que deveriam pedir alguma clemência. Gu Qinfeng sorriu de forma constrangida e afirmou que tinha um bom relacionamento com He Fengguo e certamente receberia consideração especial. Ao ouvir isso, Fat Wang ficou muito contente, acreditando que a conexão de Gu Qinfeng com He Fengguo os manteria seguros. No entanto, He Fengguo friamente designou a Vila Blackwater a Gu Qinfeng, deixando Fat Wang atordoado e questionando a afirmação anterior de Gu Qinfeng. Gu Qinfeng assentiu de forma constrangedora e admitiu que eles tinham uma história. Percebendo a situação, Fat Wang caiu de joelhos, entendendo que se metera em uma má situação. Ele sugeriu a Gu Qinfeng que patrulhassem apenas os arredores da Vila Blackwater sem entrar para cumprir seu dever. Mas Gu Qinfeng insistiu que tal engano não era adequado para um caçador de demônios, cujo dever era proteger o povo dos demônios. Fat Wang lançou um olhar para Zhou Fan, instigando-o a convencer Gu Qinfeng do contrário. Zhou Fan, no entanto, concordou solenemente com Gu Qinfeng, afirmando que era sua responsabilidade salvar as pessoas do desastre e restaurar a ordem. Shu Fan acrescentou que havia vindo ao lugar certo e que Gu Qinfeng era realmente um herói. Ao ouvir isso, Fat Wang ficou completamente chocado, sem saber se Shu Fan estava bajulando Gu Qinfeng ou se simplesmente havia perdido o juízo, e se perguntou se ainda era possível preparar-se para a sua própria morte. Gu Qinfeng virou-se com um sorriso, assegurando a todos que não havia motivo para se preocuparem, pois simples demônios não representavam ameaça com ele por perto. Ele observou que ainda tinham 3 dias antes de ir para a Vila Blackwater. Gu Qinfeng planejava usar esse tempo para praticar a espada de fogo solar. No entanto, ele percebeu que usar chamas comuns seria menos eficaz e trabalhoso porque precisaria acendê-las primeiro. Ele pensou em simplificar o processo de acender as chamas, idealmente querendo que elas estivessem prontas assim que ele sacasse a espada. De repente, uma ideia lhe ocorreu. Por que não usar um isqueiro? Ele planejou forjar a lâmina da espada com um material especial de pederneira, encher a bainha com um óleo especial e adicionar um mecanismo que acendesse o óleo quando a espada fosse sacada. Com o seu talento para dominar o fogo, ele sentia-se confiante de que não haveria preocupação com o restante do óleo na bainha se incendiando, pois poderia ser extinto. Sentindo-se inteligente com sua abordagem moderna, Duque Qinfeng foi ao ferreiro do departamento de combate a demônios para fabricar sua arma. Inesperadamente, o ferreiro, que era entusiasta de fitness, inicialmente recusou seu pedido. Gu Qinfeng suspirou diante da típica atitude de um funcionário público, mas decidiu usar sua influência financeira, entregando o dinheiro e o projeto. Ao ver o dinheiro, a atitude do ferreiro mudou dramaticamente.
e o design foi estudado atentamente. Após algum tempo, o ferreiro expressou preocupação de que uma espada feita de sílex seria extremamente frágil e inadequada para combate. Gu Qingfeng já havia antecipado isso e instruiu-o a seguir o design de qualquer forma, explicando que a espada não era destinada a lutar, mas apenas para executar a técnica da espada do fogo solar. Compreendendo sua intenção, o ferreiro pediu a Gu Qingfeng que retornasse em 5 dias. Percebendo que estaria indo para a Vila Águas Negras em 3 dias, Gu Qingfeng sentiu que não poderia correr tal risco e ofereceu mais dinheiro para a conclusão em 3 dias. Inicialmente, o ferreiro hesitou, mas concordou após ver o dinheiro extra e começou a trabalhar enquanto balançava seu bumbum. Impulsionado pelo pagamento extra, a espada de fogo foi concluída pelo ferreiro em apenas 2 dias. Gu Qingfeng nomeou a espada Yamo. Para a segurança, preparativos extensivos foram feitos por Gu Qingfeng. Ele incluiu uma espada mata-demônios abençoada por um mestre, a lâmina de pena de ganso do Departamento de Supressão de Demônios e a espada do Rei da Madeira regenerativa e adaptável que ele havia encontrado durante sua prática. Além disso, 7 talismãs e um frasco de comprimidos de nutrição energética foram embalados. Com essas preparações, Gu Qingfeng sentiu-se confiante na missão que se aproximava e chamou Fat Wang e Shu Fan para partir. No entanto, foi notado por Gu Qingfeng que Fat Wang parecia ter engordado ainda mais, o que se descobriu ser devido a